Olá, jovens! Estamos iniciando o nosso primeiro podcast Pode Crer Marco 1. Comigo, Érica Castro, e meu companheiro de bancada, Felipe Cardoso. Aqui iremos trazer convidados diretamente ligados com a Missão Jovens para falar da sua vida espiritual, ministerial, pessoal, profissional, tudo para inspirar os jovens que estão de casa assistindo. E lembrando, se inscreva no nosso canal, podcast, Pode Crer Marco 1, ative o sininho, deixe seu like e se inscreva no canal que semanalmente iremos trazer convidados aqui. É isso aí, galera. E nessa noite eu estou muito feliz de estar trazendo aqui nosso primeiro convidado, um cara que é compositor, é músico, é meu amigo desde a adolescência, sempre foi meu líder e eu tenho orgulho de falar isso. Ele também é, o que mais que ele é? Ator, compositor, já falei, músico. Jogador de futebol, caríssimo. Muito importante isso aí. Muito importante, né? E coordenador da Missão Jovem do Marco 1, Mariton Lucas. Ou Lucas Silva, né? Lucas Silva. Desculpa. Que é mais comum, mais fácil de lembrar. Mais fácil de explicar. Mais fácil. Eu não gosto daquele assim, oi, como é? Myron. Não, mas eu não consigo mais. Eu não consigo chamar Lucas Silva. Mariton Lucas, Mariton Lucas. Seja bem-vindo, Lucas, ao nosso primeiro podcast. É um prazer imenso de ter como primeiro convidado. E claro, né? Tinha que ser, né? Tem que ser. Tinha que ser o melhor coordenador de Belém. E me arrisco a dizer, hein, do Brasil. Recebo. Então, vamos começar. Mariton. De onde surgiu esse Mariton? Olha, eu nunca ouvi falar, ninguém, não conheço. Se a gente tiver uma oportunidade de trazer a irmã Rosa aqui, Irmã Rosa, né, por favor, se explique, para fazer essa tá? explicação, mas foi ideia da minha mãe. Eu acho que ela tinha um conhecido que tinha esse nome, Mariton. Ó, tu já disse que nunca conheceu ninguém? Durante a minha vida, existem 3 que eu conheço. Eu tô chocada. Esse que foi a inspiração. E um terceiro. Eu vou jogar no que é Facebook Mariton, acho que aparece. Inclusive a gente pode até trazer ele aqui. Professor, mas Mariton Laércio. A gente vai. Sério? Vamos conversar. Mariton Laércio, queremos você aqui, amigo. Próximo convidado. Queremos você aqui. Vamos marcar na agenda. Então vamos lá, Mariton. Então, de início era muito complicado esse nome, né? De uma criança tímida. Algumas pessoas não conseguem enxergar isso hoje em mim. Não vejo. Né? Uma timidez. Mas, cara, quando eu passava de ano, por exemplo, que os professores não me conheciam, eu sentava na primeira fila. Que é pra falar, né? Pra quando o professor desse aquela travada assim, tá na casa do M já, né? No M, pá. Maria. Aí quando ela olhava assim, dava aquela pausa. Ô, professora, Mariton, tá? Não repete. Então, na época de criança eu não gostava, mas hoje eu já gosto porque vocês não conhecem outro Mariton. Literalmente. Então se é um você nome ouvir, único, né? se ouvir esse nome lá em Brasília, lá na Europa, você vai saber. Já vou que sou saber. eu. Mariton Lucas é único. Mariton Lucas, então. E agora falar sobre a caminhada, né? Caminhada na vida cristã. Eu acho que Tu levou muito a sério o termo do nasci na igreja, né? literalmente. Tu levaste muito a sério. Muito. Minha mãe sempre muito ativa na casa do Senhor. A gente inclusive morava na casa que era atrás, era anexa à congregação. Então eu vivia na igreja, eu nasci na igreja. São poucos os que não continuaram na igreja, né? Os que nasceram. Porque eu também, eu morei atrás da igreja, no anexo da igreja. Tá vendo? Casa pastoral. Eu nasci. Você que tá meio fraco na fé, se mude para trás da igreja. Mora na igreja que resolve. Literalmente morar na igreja. Então, a minha mãe, até hoje, ela lidera sempre alguma coisa das senhoras, das crianças. Então, ela grávida de mim, ela estava no círculo de oração, se eu não me engano. Eu sei que era na igreja. Mulher grávida lá e do nada deu as contrações, chegou a hora de ter o obreiro. E aí corre para o hospital. Quase, e aí né? quase que foi na igreja. Se tivesse parteira lá, que era provável. Era possível ter parteira lá naquele tempo, muita né? irmã. Não, pera lá. Muito tempo não, por favor. Mas mulher desenrola tudo, cara. Tem que desenrolar, né? Se a minha mãe tem trabalho de parto lá, tu acha que as irmãs não iam? Eu faria um parto. Ia. Eu sou formada em 17 temporadas de Grey's Anatomy. Olha. Eu faria um parto. Quem não faria? Pronto. Quem não faria um parto? Seria enorme, não. Seria incrível. Sem querer ser hater, mas tudo bem. Então, essa é a minha caminhada cristã, começa realmente dentro da igreja. Eu nasço e na semana seguinte, quando a minha mãe já consegue se levantar, né? Já
caminhar para a igreja, eu já estava lá, recém-nascido, já na casa do Senhor. E graças a Deus, nunca saí e nunca sairei, porque eu estou esperando Jesus voltar. Isso aí. Como eu sempre falo, eu quero só esticar meu braço para o anjo me puxar. Não existe essa história de será que eu vou ser salvo? Não, eu estou no céu já, Jesus está me abraçando, tenha fé. A pergunta que Jesus fez, né? Quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Então meu coração está cheio de fé para ele me levar. Se por fé, já se estaremos na graça e fé. Já está subiu. Melhor nem esticar muito o braço, né? Para não ser puxado lá. Então, sempre na igreja aí foi inevitável aprender, né, a dar uma palavra, a cantar, a parte musical. E nessa parte aí, na parte musical, tu já tá entrando e eu queria saber mais. Tipo, isso já vem desde criança também, a parte musical? Porque eu já fui na tua casa, na casa da tua mãe, e já vi as fotos de criança lá com violãozinho e tal. O violãozinho foi meu primeiro. Eu vi um irmão tocando na igreja e eu fiquei encantado por aquele violão. E aí, no outro dia, meu pai foi e comprou aquele de plástico pra mim. E aí eu felizão, eu jurava que tava tocando junto com a banda. Sabe aquela criança que a banda tá tocando, vai lá no meio? Era eu. Ainda bem. Então sempre estive com um violãozinho na mão. A música presente então desde a infância? Desde a infância. Minha mãe canta. A parte musical da minha família é o lado da minha mãe. Só que como eles moram distantes, moram no Maranhão, espalhados, né? A minha referência sempre foi ela. Minha mãe cantando dentro de casa, cantando na igreja. E como eu vivi na igreja, eu estava em todas as reuniões possíveis. Era circo de oração, eu estava. Era ensaio, eu estava. Né? Era ensaio do coral, eu estava. Era ensaio das crianças, eu estava, porque minha mãe já foi coordenadora das crianças. Então a mulher estava na igreja toda, né? Não tinha esse negócio de pastorado feminino ainda na época, senão já era ela. Já tinha ali nascido. Seria a primeira ali no bairro da Terra Firme. Abraço pra galera da TF. Terra Firme que vocês começaram então? Sim. E aí depois, no caso ainda nessa parte musical, tipo, tu começou a aprender instrumentos já ali, na infância mesmo? Não, na infância foi mais a questão de assimilar. Tudo ao meu redor. Na congregação que eu congregava, era Canaã. Inclusive eu fui recentemente lá, um monte de irmã falando comigo, lembra de mim? Eu te carreguei no colo. Lembro. Não lembro, mas que bom que a senhora gosta de mim. Então, isso que importa, eu recebo carinho, retribuo esse carinho. Aí tu foi lá. Então lá tinha muito, lá tinha uma coisa de festival de louvor, sabe? Parece Raul Gil, essas coisas aí. Aí tinha troféu e tudo, então eu sempre estava nessa área musical, ouvindo. Poxa, que bom, cara. Então eu aprendi a assimilar, porque é assim que se aprende a cantar. Inclusive você que diz que não tem jeito para canto, que é desafinado, isso, aquilo, eu sou impossível. É impossível que eu cante, não é dessa forma. A gente precisa ouvir, memorizar e depois reproduzir. Eu, né, vou... Mas isso já na minha vida. Agora arrasta pra cima e compra o curso. Arrasta pra cima e compra o meu curso. A mentoria do irmão de aula. A gente esqueceu de falar de coach. Coach na área de música. Coach de música. E no caso, tu começou a cantar com quantos anos assim também? Foi depois, já na adolescência ou na infância ainda? Não, na infância. De cantar, eu lembro que o primeiro louvor que eu cantei na igreja foi um da Cassiane. Cassiane, irmão. Raiz. É um hino que ela canta com, acho que é Jairinho. Acho que é com Jairinho. Se as lágrimas, saiba que é o Espírito Santo. Eu só lembro desse trecho. Eu lembro de eu ensaiando em casa, né, com a minha mãe. Então, recentemente a gente fez a peça de Páscoa aqui. E eu lembrei muito da minha época de infância, 5, 6 anos, que a minha mãe, em todo lugar que ela estava também no coral do Natal. Caraca. E aí no meio aqui daquele ensaio e tal, todo mundo cantando, ensaiando e ouvindo, e eu só ali de boa. E a galera passar uma voz lá e não tava dando certo. Aí fluiu. Aí vamos descansar agora. Quando eles descansaram, eu comecei a cantar a voz, a segunda voz lá, a terceira voz, sei lá qual era. E aí a galera olhou pra mim assim, meu Deus, esse menino já é um passarinho, já tá cantando. Aí, Luca, peraí, todo mundo se quietou. Hora de brilhar. Deixa eu ensinar vocês aqui. Posso? E aí eu canto. Aí foi nesse momento que todo mundo já olhou pra mim
né, esse menino tem aptidão, Já vai. bora colocar ele. Aí que eu meti minha estreia com a Cassiane e Mas Jairinho. a tua mãe, ela te incentivava ou foi uma Não, decisão não. tua? Ela veio me incentivar já no Vale do Hebron, que aí é onde eu aprendo a tocar um instrumento. Aí foi quando vocês se mudaram mais ou menos que período assim pra cá? Em 2006, 2007. O melhor por aí. bairro de Belém. Bairro do Melhor Marco Glória. Melhor bairro de Belém, sem dúvida. E nunca imaginaríamos Irei que me estaríamos abster aqui, ó. Ó, no Vale do Hebron. Vale do Vale do Hebron, Hebron. na Missão Exatamente. Jovem Marco 1, que é uma bênção. Sim, aí vocês se mudaram, aí foi esse período da adolescência que vocês se mudaram? Não, eu tinha 9 anos. É, infância, 9, 10 passando pra anos, pré-adolescência. Passando já. Ainda era infância. Não, cara. Então a gente vem pra cá e aí no Vale do Hebron tinha aula gratuita, né, com o irmão Elias. Aí a esposa do irmão Elias conversando com a minha mãe, falou assim: por que ele não vem fazer aula aí de instrumento e tal? Aí eu vim. Era um sábado à tarde, era tanta gente aqui aprendendo. Mano, eu lembro dessas Era partes. tanta gente aprendendo o instrumento. E nessa fase eu ainda não aprendi. A tocar. Não, porque era muita gente. Tipo assim, era 5 para um violão. Substituiu o violãozinho de plástico. Isso, aí já. Não, era o emprestado, né? De alguém. É, Eu não sempre lembro é se era assim. de um dos alunos. Mas nesse período eu ainda não aprendi logo, porque era 5 jogos Pra um violão. para um violão. Nossa. E aí tinha a banda da igreja. Aí eu falei, bota ele pra cantar. Aí. É o que sobrou. Não perder É tempo. o que sobrou. Bota ele pra cantar aí. E aí comecei a cantar na banda e só depois de, creio que uns 3 anos. Caramba, ainda Teu foi instrumento, dois teu anos instrumento cantando. favorito é o violão, então. Olha, favorito é uma palavra muito Muito forte. forte. muito forte. tem outros Mas lugares. assim, pra cantar, por exemplo, eu vou fazer o louvor, vamos conduzir o louvor, eu prefiro o violão, que eu faço o que eu quiser. Eu coloco capotraste. Mas tem um favorito? Não, o mais forte é o Tem. violão. Mas porque eu também é É o mais o tempo, teclado, né? eu faço graça com os tecladistas, eu falo que teclado, piano é só tocar na tecla branca que dá certo. Dá certo, qualquer coisa. Mas a verdade é que meteu as pretas, realmente, as sustenidas Não, ali, eu já me negócio- perco. Então, no violão ainda dá pra colocar o capotraste e a gente já se resolve. Quebra a banda todinha, Quebra, que a galera não mata entende todo as mundo. notas. Né? A música Mas não sabe pra o onde que vai. interessa, o que interessa é o meu tom aqui, vamos pra frente. Deixa eu cantar, né? Então, aqui, depois de 2 anos, 3 anos cantando na bandinha da igreja, aí que eu vou assumir um instrumento, violão e depois a guitarra. Olha aí, E aí mas já guitarrista, virou virou guitarrista. slash. Inclusive tem várias fotos antigas aí minha tocando, que eu guardo, eu amo foto. Vamos Foto expor, antiga. né? A Vamos minha esposa expor. não, minha esposa não, ela Ela queima. a foto tem 3 anos, já exclui, já é antiga. Já não é gosta. antiga Eu demais. tenho, Eu amo. eu tenho foto antiga. Eu Eu gosto de ver amo minha olhar. evolução. Todo mundo. Acho que principalmente o homem. O Algumas homem, não principalmente. dá. Algumas não dá pra postar porque tá muito sugado. Mas, Minha irmã, né? mas as Tal de outras. jejum. Algumas... O que aconteceu contigo nessa época? Tá passando fome, amada. Mas outras dá pra fazer aquela comparação. Isso, ainda dá. Ver o quanto evoluiu. Eu Olha, guardo, isso é eu bom, gosto. Dá pra fazer um antes e depois. Eu não me atrevo não a fazer antes e depois, Não, mas tem gente que é corajosa. As da infância, bem da infância, dá pra. Da infância Agora dá, porque perdoa porque era legal. criança. Era criança. Dá pra perdoa. não era perdoar. nem tu que se vestia. E Eu ainda não tem isso, escolhi né? as Era- minhas roupas. Vai lá. Agora da adolescência, Não, Ainda tem adolescência perdão. Também era zoado. Algumas Uma coisa não tem que, perdão. que muda o homem isso aí vai. é a mulher. Lá vai a propaganda. Pode perguntar pra minha mulher. Kécia, meu amor. Ela fica me zoando até hoje. Não, quando eu conheci o Lucas, ele só usava calça foló. Ela fala que é calça foló. Eu falo, não é calça foló, é calça de skatista. Eu andava de skate. Olha, esqueceu de falar que eu sou skatista. É, olha. Eu era skatista, na verdade. Eu peguei tanta queda aqui na rua. Multiatleta. Porque minha calça era larga. Era a moda da época. É, porque eu também não uso aquela calça Não, sugada, né, na alma. Convenhamos que tem umas calças Não. que nem eu Sertanejo. Aí ela assim. brinca comigo que era follow, mas porque realmente, por mim, pelo homem na verdade, não é nem por mim. Se não estiver fedendo a roupa, o cara vai. O cara Então, veste. obrigada, Kessia. Então Obrigado, é é uma a nova criatura, é uma nova criatura. Então isso aqui essa importa. que trouxe essa onda de essa roupa, essa camisa combina com essa Tá calça. Porque calça pra mim era preta. É, não. tem Preta. isso também, Aí eu, também. na Páscoa eu tava com uma calça branca. Esse é o meu limite de Daí não de dá, moda, daí não de de moda. cor. então, é. Para aí, né? certo. A cor, para aí. Foi na preta, eu não usava nem jeans claro. O negócio era jeans escuro só.
tem. Mas aí, tu passaste muito tempo no Vale do Hebron ou deu Olha, uma Vale do saída? Hebron, eu fiquei bastante tempo no Vale do Hebron, creio que dos meus 9 até, deixa eu ver, mais ou menos 13 anos, Depois por aí. foi pra 13, Trindade. 14, aí eu vou para a Congregação da Trindade, onde foi um start assim maravilhoso na minha vida no sentido espiritual e de liderança, porque até então eu não liderava nada. Eu acho assim que essa fase pra ti, eu acho que pra todo mundo, né? Pra gente que viveu ali, foi Sim. uma fase muito forte, assim, Sim, muito muito importante. forte, muito Eu acho que espiritual. foi o que definiu muito a nossa caminhada hoje, o fato da gente estar aqui na Missão Jovem Marco. O Vale do Eu Hebron, acho que isso é um grande- na Trindade eu encontrei o equilíbrio, porque o Vale do Hebron era o que? Era a palavra Isso. total, né? Dura mesmo em Crua. alguns momentos para a gente se encontrar, se entender. E aí a área da oração, da espiritualidade já não tinha muito, né? Eu digo por mim, não estou dizendo que era a congregação, mas eu só assimilava essa parte da Sim. palavra, a palavra só da letra. Então quando eu chego na Trindade já é algo mais espiritual, de oração no meio-dia. Ixi, a gente ia muito para oração legal. no meio-dia, né? Que dois jovens, dois adolescentes sei no final da lá, no meio-dia com a irmã de mala. Mãe de Mar, Maneli. Foi uma fase bacana, Então- assim, de Legal. Então foi amadurecimento maravilhoso. mesmo, com Então lá certeza. foi meu start de espiritualidade e Não liderança. querendo também dizer que lá não tinha a questão da palavra, né? Isso também é importante. É isso. Era, Não- não é nem o local. É o local, entendeu? Não eu era o acho que é a local, era pessoa. aquilo que eu assimilava. É, eu acho que é a Aqui eu pessoa. assimilei a palavra, no Vale do Hebron eu assimilei a palavra, na Trindade eu já assimilei mais a questão espiritual. realmente. Então Porque- encontrei aquele equilíbrio de um pentecostal. Isso, porque eu acho que foi lá aquele ponto que a gente encontrou também aquela questão por estudar a palavra, Sim, apesar de ter sim. essa questão espiritual, mas a gente estudava a palavra. Tinha aquela questão de dar a palavra nos cultos, no culto de jovem, Culto- ou culto de pregar. treinamento. Culto de Lá que eu treinamento, pra descobri quem, isso. né, o finado culto de treinamento que não tem mais. Mas, tipo, Culto de treinamento no Vale do Hebron é Vai ter. assim, ó, é o nosso culto é de o culto domingo. de domingo. Pra você É ver para a lá da pressão. vida, Vai né? aprender logo na prática, É né? na hora, com a igreja lotada Mas já. foi um bom período assim também. E musicalmente também, pelo menos pra mim. Tipo, eu acho que Sim, sim. de lá também foi bacana. Quando a gente conheceu o Lucas, ele chegou pra somar mesmo, que a gente tava saindo de também um período de transição, assim. Que E lá que eu aprendi a tocar contrabaixo. É, isso daí. Foi, porque não tinha. Não, a Me gente- chamaram pra pra banda, tocar né? baixo. Foi, mas eu não sabia tocar baixo. É lá que eu desenvolvi o gosto. Mais um instrumento. E hoje hoje é um dos meus E preferidos. não, a contrabaixo. gente precisa de um baixista. Quem conhece um baixista? Aí o Breno. Conheço, Eu conheço um um baixista. guitarrista. Um guitarrista que eu acho que Que toca. tem esse preconceito, né? De que guitarrista. Rapaz, que o cara que Mas toca é guitarra, mentira aí, é mentira. O cara consegue desenvolver, mas se não estudar, Tem que estudar. não tem que jeito. estudar. Mas foi Não bacana aquele período. Não é só uma notinha, não. Então a ida pra Trindade, eu aprendi a tocar baixo, contrabaixo. E na questão espiritual foi lá que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu lembro, E foi cara, uma isso fase tinha- muito. Como eu vim muito Experiência do assim, cara, mas eu lembro. muito zeloso pela palavra de Deus, e existe uma frase do Paul Washer, que é: se você apenas lê a palavra e não orar, você se torna uma pessoa arrogante. E adivinhe quem era o mais arrogante? Eu. Meu Deus, Briguei, Lucas, nem brigava imagino. demais com Pá, foi uma fase. Bíblia, Uma fase boa, né? Foi uma fase boa. Brigava assim coisas que não eram para entrar em discussão em locais. Os locais eram errados, mas essa presunção toda que estava em mim foi quebrada lá, porque eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Todos os jovens eram batizados com o Espírito Santo, só eu que não. Eu e mais uns 2, eu acho. Então, por ter essa falta de maturidade, esse nariz muito empinado, essa altivez, e aí o Espírito Santo não vinha, porque eu queria pelos meus métodos, que era o quê? Eu vou me santificar, eu vou buscar, eu vou orar. Não estou dizendo que a gente não deve fazer isso, só que aí eu já estava colocando todas as minhas forças em mim mesmo, a minha expectativa em mim mesmo. E aí eu orar, eu era consagração, oração do meio-dia, todos os cultos possíveis eu estava, e nada de ser batizado. Aí até que chega um momento em que eu reconheço o quão pecador que eu sou. E aí eu quebro mesmo e caio e falo assim: Senhor, se não foi quando eu estava santo, agora que não vai mesmo. que não vem. Mas aí foi exatamente nesse momento Caraca. em que eu me senti fraco, que eu me senti um pecador, que eu realmente me senti um nada ali, fui para os pés do Senhor, fui me humilhar
E aí ele me presenteia com o batismo com o Espírito Santo. E aí eu entendi. Reconheceu, né? Eu entendi que não é pela minha busca, não é com pela certeza. minha santidade. O poder de Deus realmente se aperfeiçou na fraqueza. Era ele lembrando de que sem ele eu não sou nada. Então o E presente tem vem um nesse local momento. também, né? Que tipo, não foi numa oração, Isso, tipo assim, numa não foi num vigília, congresso, não foi. Que o Aí, fogo cara, pega, né, que tu não queira. É doido, cara. Aquela oração Foi no ensaio da incrível. banda, né? Ensaio da banda. No todo ensaio da certinho. banda, todo mundo reunido ali, aí chega a líder de jovens, Isso. Maneli, abraço Maneli. Chega ela, nada aleatória, nem coincidência, né? Eu sei que Deus que enviou ela naquela noite, porque ela traz uma repreensão para cada um de nós, que o Ministério de Louvor sempre leva cajadada, Sempre, não graças tem a uma Deus. semana, Hoje eu que dou a cajadada, olha que bacana. Um abraço e um beijo pro Louvor Marco 1. Eu que dou a cajadada hoje, né? Porque o Ministério Louvor Acho sempre que a gente precisa entende, né, de um isso ânimo, depois de um tempo. sempre precisa de um despertar. Então ali ela foi levar uma cajadada lá pra gente, né? A tua vara e teu cajado me consolam da Bíblia. Literalmente. Foi literalmente isso, porque aconteceu um batismo do Espírito Santo no ensaio. Então nada provável, não existia o clima para isso, mas né, era o não. dia, né? Era o dia de ser batizado e Ensaio da banda. graças a Deus foi aquele ensaio que Deus me amassou. Eu já estava amassado, né? Mas Deus me amassou mais Não ainda, tá bom ainda, tá e pouco. depois me presenteou com essa bênção que é ser batizado com o Espírito Santo. E lá também na Trindade começa a tua primeira caminhada de líder. Liderança. Eu não lembro se eu assumi primeiro a classe dos jovens na escola dominical ou se foi a banda. Foi a banda. Foi a banda, né? Foi a banda. A gente assume a banda e depois vai na escola dominical. E aí na escola dominical é algo bem mais pesado para mim, porque era classe de jovens, tu tinha que estar preparado. Era, assim, 2 horas de aula, então eu tinha que estudar, temos que estudar bem mais para ocupar esse tempo. Eu acho que naquela época era mais. Eu acho que chegava 2 horas de aula, ou de culto, né, em geral, da escola dominical em geral. Era 1 hora e meia, 1h30 de aula. Então, De aula, Deus o livre. mas- Então, quem começa a me instigar isso é o Leno, né? O pastor Leno. Ele falava: olha, Lucas, domingo que vem tu vai ficar com esse tópico aqui. Eu falei: não, para. Ele faça fazia isso com todo isso. mundo, Ele fez isso com todo mundo. Tinha Mas muita só gente que- que não gostava, gostava. mas se não fosse o Leno, eu não teria esse início de ministrar a palavra, de dar aula, que a gente sempre precisa daquele incentivo. Empurrãozinho. Existe uma história engraçada sobre isso, né, que o pastor Luciano Subirá conta, que um homem ele salva várias pessoas num naufrágio, né? Na verdade, pessoas caíram no mar e um homem só ele pula no mar e salva um por um. Salvou bem uns 5, não lembro quantos eram. Ele salvou essa galera. Aí depois foram fazer um agradecimento, eles fizeram um culto e tal. Vamos agradecer ao irmão por ser corajoso, pela sua força. Ele não temeu naquele momento, ele pensou no próximo, ele ajudou a cada um de nós, ele salvou as nossas vidas. E nós estamos aqui para agradecer esse irmão. Aí chamou o irmão para dar o agradecimento, né? E aí ele fala assim: irmãos, é uma honra estar aqui nessa festa, eu agradeço a todos, mas eu tenho uma dúvida. Eu queria só tirar essa dúvida, que eu acho que é o único local que eu vou ter para sanar essa dúvida. Quem me empurrou? Ou seja, ele não foi porque ele queria. Não foi da vontade. Ele não foi à vontade. Eu sou um herói, Ele eu sou tava bombeiro. Alguém empurrou ele, e aí ele percebeu que ele podia fazer o bem, ele podia ajudar as pessoas. Então, Legal. a gente precisa de um empurrão. Você E que aí fica vem reclamando aí dos isso. empurrões da vida também, né? Os Fica empurrões jogando- que a gente dá em você. Lucas vai te dar um empurrão? Isso. Prepara. Haja empurrar a Tem gente uns no e mar outros agora. aí que eu quero empurrar há muito tempo. Então a gente vai empurrando até a pessoa entender que ela é capaz de realizar uma liderança, uma pregação, uma palavra. E Jesus nos chama para isso, né? Ele chama: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele está falando de quem? Dos líderes? Dos pastores? Ele não tá se restringindo a isso. É todo mundo que ele chamou. Se ele te chamou, eu creio que você foi chamado por Deus. Ele fala: ide. E é o tema do Congresso dos Adolescentes, Que é de uma forma bênção. excelente essa escolha para Bem nos direto. lembrar. Parabéns, né? missão com Ide adolescente por todo também. mundo. O texto não fala líderes, ide por todo mundo. Pastores, ide. Não.
quem ele chamou, ide por todo mundo e pregar o evangelho E a toda pegando o criatura. gancho logo aqui, a missão com adolescentes, irmã Ingrid Ribeiro. Ô, Glória, Queremos você aqui, irmã. estará aqui, Por eu favor, creio. Queremos você venha. aqui, queremos Vamos você fazer aqui. esse Façam apelo. esse podcast, esse apelo chegar na irmã. Isso, já é um Tem que corte, ser já é um chegado corte, nela. Já é um corte. Vai chegar na irmã Ingrid Ribeiro para ela Exatamente. participar aqui com a gente, que vai ser uma honra. E é isso aí. Então começa ali, né? Aí Caminhada começa como aí, líder a liderança na banda, né? E como depois foi, tipo, aula na escola dominical. E como foi, tipo assim, a questão da liderança? De, tipo, tinha mais ou menos quantos anos? A gente tinha uns 15, 16 anos. Olha, Era essa faixa, pelo que eu acho. acho que era 16. 16, né? E Esse como período foi acho que era assumir essa 16. responsabilidade? Porque é uma responsabilidade. É, né? é um... Uma dor de cabeça. Lidar com pessoas é dor de É cabeça. dor de a gente cabeça, sabe. é dor de cabeça. Como é que foi? Jovem, Porque a gente era Dor de novo, cabeça. então, tipo, eram jovens já Jovem. liderando outros jovens, até mesmo jovens um pouco mais velhos, pelo que eu me lembro. Tinha gente mais velha. Então, tipo, era uma dor de cabeçazinha assim. Era uma dor de cabeça bem Eu agradável. lembro. Como é liderar jovem, na verdade? É uma dor de cabeça? É. Mas é uma coisa que a gente não tem como ficar sem. Entendeu? Eu creio. é bom também. O desejo do meu coração é liderar jovem até. Desvoltar. Não, até o meu chamado mudar para outra coisa. Ah, tu vai liderar os casais agora. Meu Deus, hein? Vai pastorear uma igreja. Aí já não dá para ser só o jovem, É, né? a igreja Aí toda, sim, né? mas por mim, eu vou na liderança de jovens, que é maravilhoso, cara. A gente vê o crescimento de cada jovem. Né? A gente dá tanta exortação, a gente ora tanto junto, a gente aconselha tanto. E aí chega um momento que Dá os frutos, né? Dá cara? fruto, É. né? Eu Que acho essa que é a ideia. o exemplo disso é o nosso retiro. nosso Cara, retiro, nosso retiro foi Nossa, marcante foi pra caramba. nosso O retiro, batismo. startup. Irmão veio O fazendo batismo, propaganda. eu acho, não lembrar de ter chorado tanto Cara, num tu é batismo doido. como naquele. Batismo mais lindo. A gente queria se batizar de novo. É. Eu queria me batizar de Lá, lá, novo. Mas três Eu pessoas posso me batizar, por perguntaram, favor? Posso? pode, é pecado se batizar de novo? Eu falei, olha, não há necessidade. Foi lindo, cara. Foi Não lindo, aconselho. Foi lindo demais, não aconselho. Muito pastor Jones estava Nossa, eu lá. me batizaria Ah, de os novo, pastores. com certeza. Foi Então foi lindo maravilhoso. demais aquilo. Nossa, foram 3 dias assim incríveis. Com Que certeza. só não sentiu a presença de Deus ali quem não quis, porque estava em tá. todos os Tá lugares, estava em todos em os outro momentos, em tudo. Com certeza. Sentimos sim. muito forte a presença de Deus em cada louvor, cada ministração. É, e eu acho que, tudo. assim, falando nesse ponto que tu falou da questão dos frutos, o retiro foi um desses frutos, né? Tipo, Sim. uma- Foi o nosso primeiro. Foi o primeiro retiro e foi, assim, realmente também uma comemoração de tudo aquilo que a gente vem realizando. Comemoração, é, porque né? a E gente agradecimento assume, Deus. a liderança, né, Sim. do Marco 1 no ano da pandemia. Da Então, missão, né? alguém que nunca tinha coordenado algo assim maior, né? Entrar já no ano da pandemia foi terrível pra gente. Vamos voltar um pouco Vamos no voltar. tempo. Depois a gente chega nesse Nesse ponto ponto. da Daí a gente já coordenação. pula, é verdade. Aí, Eu já queria falar. depois de lá, tu vai sair da Trindade e voltas pro Vale. O Vale do Hebron, aí eu retorno pro Vale do Diretamente Hebron, ao porque a gente Pois tinha é. a banda, né? A banda tinha que tocar junto, porque a banda sempre foi desmembrada. É um no Vale do Hebron, outro na Trindade, Depois só outro se na juntar. São Realmente. Pedro. É que E era tudo aí desmembrado. falamos, não, vamos tocar num só lugar. Num só lugar, Aí a gente né? escolheu o Vale do Hebron. E aí a gente retorna pra cá, pro Verdade. Vale do Hebron pra fazer o som, todo mundo junto. Tempo do Pastor Mas Josué. escolheram por ser a igreja maior ou por ter a maioria dos membros da banda Eu acho aqui? que pela Nem lembro, disponibilidade também da questão. Porque, tipo, tinha o Kleber aqui, Kleber, tinha o eu... Kleber, tu. Não, eu era da Trindade. É, a gente era da Trindade. contava eu, o tu e Kleber. Ben. Só tava o Kleber praticamente, só que tinha uma grande disponibilidade. É, como até hoje, né? Até hoje tem uma grande disponibilidade aqui. Acho que todos os pastores que passaram por aqui sempre Sim, abraçaram e sempre ajudaram muito, não só na missão com jovem, mas desde lá de trás, né, quando a gente era Sim, essa sim. banda e tal. E o irmão Elias que estava aqui naquele tempo também abria as portas pra gente. E Era o disponibilizar. som, ele tinha um som, O né, som aqui também, dele não era só o ficava som da aqui, igreja. é. Então acho que foi assim, isso que facilitou a gente tomar essa decisão de sair Sim. cada um da sua igreja de certa forma e vir pra cá. Sim, Então sim. foi bem legal esse período assim, de certa forma. Ah, foi ótimo. Por Aí que veio eu encontrei pra minha cá, mulher? Focou na banda, mais na banda. Vamos focar na banda e a gente ensaiava, tocava aqui, É, né, fazia acho cultos que de rua. Foi bacana né? esse período. Então foi bem legal porque aqui que a gente tem uma união maior assim no sentido de banda. É, né? É, E porque eu era- acho que também foi um período de transição, mais um período daqueles ciclos assim, né? Sim. Que se encerram e outros se iniciam.
Eu acho que foi um que se iniciou pra cada um de alguma forma e Sim. pra amadurecer. Olha, não foi só eu que arranjei mulher aqui, não. Não, é verdade, a gente tem Né? outros irmãos. Outros irmãos também Né? Sim. Pode citar nomes? encalharam aqui, ó. Vamos expor? O Gabriel foi aqui, o Gabriel, a Glória era daqui. E Ele roubou a irmã Glória. A irmã daqui. E levou pra lá. levou pra São Pedro. Por favor, devolva a glória. Santiago. o Kleber também. Kleber. Ele conheceu ali. Ele era estava daqui, aqui, né? Ele era daqui. Será que Ele meu é daqui futuro, ainda. meu farão Olha aí, vai ó. ser Ei. daqui? Erika Acho Castro, que não. é daqui que a galera, Isso a galera aconteceu. tá casando muito Acho aqui. que não. Verdade, né? Tem muitos outros casais aí. Mas, então, acho que foi esse período, né, que a gente... Mais um ciclo se iniciou pra todo mundo aqui e foi muito bom. Aí só queria banda, só queria Música. cantar. Só banda. Liderança de jeito nenhum. Não queria. Não. Ficou cansativo. Não, esse período de não querer nada ainda é depois. Da banda. Depois dessa banda, que a banda se desfaz. A banda se Isso. desfaz. Desfaz não, desfaz não. Foi cada um pra um canto. O irmão saiu, aí ele saiu, depois ele... Essa história é bacana. Como é? Ele saiu, olha essa Eu história. saí da banda, Ele vou fazer saiu... carreira solo, não, mentira. Não foi assim, ele só queria sair mesmo. Ficar, Não preciso de você, viver a mentira. vida. Ele queria viver a vida. Jamais. Aí ele foi, aí... É, mano, como assim viver a vida? Olha os obreiros assistindo Não, aí, que também isso? não foi assim nesse sentido. Ele só queria ficar, era descansar, vida. porque era sugado, era cansativo naquela época que a gente fazia. Aí o Gabriel, vocalista. Gabriel Santiago ficou vocalista. Aí, olha essa história. Não, o Gabriel Não, saiu ele- primeiro. ele foi o primeiro a O Gabriel sair. saiu primeiro porque Eu era o ele foi guitarrista expulso. só. O Gabriel foi expulso da banda. Isso não, olha. Não E vamos eu falo isso com todas as letras, que fui eu, Olha. sim. Foi o primeiro brincadeira. a expulso. Não, eu não queria... Cancelar ele- o irmão aqui, Gabriel. Ele tava avacalhando com a banda. Foi o primeiro a jogar pedra. Aí o Lucas virou vocalista, legal. O Lucas deu um gás na banda, pá. Aí depois o Lucas foi atrás do Gabriel, tentar salvar Gabriel, a ovelha, vamos- disse. vamos voltar, Vamos Gabriel, voltar, pra banda. Gabriel. Aí o Gabriel Aqui, volta. Isso aqui no Vale. Ou ainda era na Trindade? Não, aqui Não, no aqui Vale. já. Aqui Essa, já. essa banda se formou pra cá. Foi pra Tinha cá. nome a banda? Cara, É, tem na tanto época nome. teve vários nomes. J33. J33, acho que na época era J33, que é uma referência a Jeremias, né? Isso, Jeremias. Clama a mim e responder-te. Eu jurando que era Jesus de 33 anos. Não, Jeremias, irmão. 33 anos. era uma boa explicação. É bem mais Eu simples. pensei até. que fosse simples, mais Jesus simples. de 33 anos. 33. É verdade. Mas aí o Lucas vai resgatar a ovelha perdida, que é o Gabriel. Gabriel. Resgata a ovelha e sai. Vem, Gabriel. Ah, vem cá, Até hoje ele saiu. fala Ele é que eu... magoado, ele é magoado. Até hoje ele fala que eu trouxe ele, Só pra- deixei ele na banda e só pra eu Saiu. sair. Mas não foi isso, Gabriel, meu amigo, não foi isso. Vamos trazer o Gabriel aqui, Pra explicar porque essa a gente história. quer a versão dele. Isso, Gabriel, vamos trazer queremos ele. você aqui, Gabriel. Vamos trazer ele pra ele se explicar aqui, Tem uma treta, pra ele me cara. perdoar também, caso ele não tenha perdoado. Não, ele é o cara que mais perdoa, mano. Não tem como. É, Vamos não, falar agora- sobre isso aqui. Glória a mano. Deus, isso que Jesus ensina. Não Verdade, liga isso é um pra pessoas. exemplo, irmão. Amém, amém. Te amo. Mas sim, Sim, e aí aí? teve a banda. Aí depois dessa saída da banda que entra esse ponto de que É, né? eu não queria nem tocar um violão na igreja. Não queria nem Revoltado. aumentar o volume aqui Gostoso da vida. do... Você tava lá atrás pra ninguém falar. Era meio desigrejado, sabe? Naquela época. Acho que muita gente tem A essa, gente passou, essa vibe eu passei, assim eu de passei por essa não, a igreja fase. sou eu e eu não preciso congregar, essa história toda de quem não quer ir pra igreja. Não entendeu ainda o que é Então, eu Isso. volto pra igreja, né, com esse sentimento. Olha, no máximo eu vou tocar o violão. No máximo. Não quero ser o cara do som, não quero ser o cara do louvor, da congregação, Não não. chama Tá, nada. amor, de estar desviado dentro da igreja. Tá Desviado logo, na sem igreja. história. E você que tá assim. Se tu tá assim, você está Se desviado. você tá? se identificou, estamos vamos dar um preocupados alô. agora. Vamos dar um alô aí. Vamos Então lá. vim com esse sentimento. Então alguém que vem para uma congregação com esse sentimento, que é o corpo de Cristo, e quer trabalhar sozinho ou não quer cooperar com ninguém, isso não é atitude nada cristã. Você não faz parte do corpo de Cristo. Não é Tu um membro. Tu Com não é um certeza. membro, porque o corpo de Cristo é um conjunto. Tem mão, tem perna. É verdade. A única diferença que vamos ter é o cabeça, que é Cabeça, Cristo. claro. Mas de resto, aquele Eu que não acho que quer muita- aquele que não quer se unir Fica com os irmãos, desmembrado. meu amigo. Porque tem aquela história, muita gente entende Vai ter, isso, vai ter isso tua na casa teoria. sozinho lá no céu. É. Tipo, tem muita gente Teu que condomínio. entende isso na teoria, eu acho. Tipo, não, a gente é um corpo e tal. Ainda canta que somos corpos. Ainda canta, todo assim domingo na mesmo. igreja no devocional, mas tipo, mano, tá lidando com pessoas, atitude, então... e a- Acho que leva a o pé da atitude. letra, né? A igreja sou eu.
Acabou. Só eu. Isso aqui é um templo. Apenas um templo. É um templo, mas construído por homens. é meu. É Isso aqui, unidade. essas pedras aqui, Jesus dizia, destruir essas pedras aqui. Não existe, irmão. Vamos congregar. A Bíblia Eu acho que esse, desculpa te interromper, eu acho que esse é um pilar que tem se perdido, talvez, nos últimos anos, a questão da unidade, assim. unidade. Que nós não somos, tipo, uma igreja só, uma denominação, nós somos cristãos. Sim, em sim. primeiro lugar. Tanto que tem falando ainda falando sobre a Assembleia de Deus, tem gente que não entende a questão das divisões. Por exemplo, tem o Marco 1, mas o Marco 1 responde à sub-região 2. Da sub-região 2 responde à região central, que é o pastor Luan, já convidando aqui o pastor Luan Leão. para Pastor estar com a Luan, gente também Meu pastor e amigo, na queremos você podcast. aqui, meu amigo. Terá aqui. Estaremos aqui com o pastor Estará Luan, aqui. ele com certeza Isso aí. ele topa, é só marcar o dia já, viu, irmão? Com certeza. Propaganda, hein? Aí o pastor Luan é o coordenador da região central, e aí o Luan já responde ao Salomão, que é o pastor de jovens de Belém. De Belém, né? Entendeu? Então tem gente que não entende isso. Acho que Fala, não quero ligação com nada, não quero. Então vai ter que trocar de placa de igreja. Se não quiser responder a ninguém, a uma hierarquia, vai ter que trocar de placa de igreja. Se não concorda com tudo, não concorda com nada da Assembleia, vai ter que trocar de. Procura outra. Vai ter que abrir a sua própria igreja. Né? abre uma denominação e vai quando lá. Sim. tu Então tem- essa unidade é ouvir, essa é a parte da liderança que é um dos ensinamentos. Se você não é um bom liderado, você não pode ser líder. Jamais, né? Por quê? Tu vai ser um líder horrível. Um péssimo Que é líder. o Porque se princípio não é uma de ovelha, ser líder, tipo, É. dentro da igreja, é servir. Tá ali servir. pra E servir. aí ele não vai entender. É. Ele não vai Já entender. puxa um gancho para a conferência Servos, né? Conferência Boa, Érica. Servos. Conferência Serão séria. nos dias 28, é isso? 29, 29, 30. 30. No Deste próximo mês, final de semana, né? abril. Sem ser nesse e no outro. Então você é nosso convidado, não falte, que é muito importante. Muito Amém. importante. E quando tu tens esse estalo de não vou liderar chamado, ou foi a força também? Eu vou voltar pra igreja, ser Foi crente. com aquela. Lembra de Jonas? Aquela vontade. Aquela vontade toda. Aquela tu não quer? disposição. Ah, tu não quer ir, né? Aí Deus olha assim pra mim, mulher, tu quer ser só o Quer cara que dizer toca um que violão tu e não pronto. queres. Interessante. Interessante, Tá. vou respeitar muito ele. E aí, já, do nada, eu já me vejo já liderando os jovens do Vale do Hebron, né? E aí eu já não era mais o carinha do violão, aí já começa a construir já a banda da congregação. A gente passou Mas- um tempo sem se falar, não foi? Sim, sim. Contar que ele saiu da banda, a gente continuou um pouco com a banda. E aí quando eu reencontro ele, ele já era líder de jovens. Jovens aqui do no Vale do Vale do Hebron. Hebron. Esse convite veio como para te ser líder dos jovens daqui? E o convite, vamos lembrar dessa parte que foi Ou muito... chamado, Porque, ó, né? quem era líder era a minha sogra, Márcia Meirelles. Que coisa, não? Então, inclusive ela, Coincidência, ela, né, tinha, gente? ela tinha uma raiva, porque como eu volto pra igreja, eu começo a namorar com a filha dela, Olha, o irmão botou e pra volto pra igreja com esse sentimento de eu não vou fazer absolutamente nada, então minha sogra queria fazer peça, e adivinha, quem que ela queria colocar? ô, Eu. Gerson, maravilhoso. Eu falava, Kessia, Não. pode mandar tua mãe esquecer isso, que eu não faço esse negócio, nem gosto. Pô, vou mandar Falava mostrar assim, eu nem umas fotos gosto desse pra negócio de vocês. peça. Então nem vem, tá? Ele vai ser Jesus, ele vai ser não sei o quê. O cara que Jamais. falava isso, ó, vou mostrar umas fotos pra Na vocês. Páscoa, na Por aqui na Páscoa. tela vai ter umas fotos. Domingo, No último domingo, No último domingo. no domingo de Páscoa, Não, o irmão Tava é... aqui como o Jesus. O irmão é Jesus há 3 anos já aqui olha. nessa igreja, eu acho. Não, Dois três, dois. anos. 2 anos. e teve Não, uma porque- peça em que ele foi Deus. 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 Ele levou o nível, olha isso. que eu só Subiu estou sempre indo pra cima. Agora Tá vendo? fui Deus na peça. Então eu entro com esse sentimento, e minha sogra era líder de jovens aqui do Vale do Hebron. Então ela queria contar comigo, aí a Kessia ficava com raiva de mim, ela ficava triste comigo, porque eu não quero, eu sou o cara só do violão aqui. E acabou. Como foi pra isso mudar aí? Tipo, Cara, foi Deus. Foi Deus. Aí, Quebrando mesmo. aí foi um momento em que tudo se direcionou a eu assumir a liderança dos jovens do Vale do Hebron. Aí, quando eu percebi, minha sogra já estava já saindo. Eu não era o líder ainda, mas a gente já estava ativo como regente, né? A gente que ensaiava ele, ó, vamos levar tal louvor. Já ensaiava, e do nada minha sogra não tava vindo mais para os ensaios. era só tu. E era só eu e a Kessia. E aí foi nesse período, esse convite, foi que ela precisa se mudar, né? Ela foi para Bragança, foi morar em Bragança.
E aí eu já estava encaminhado com ela. E aí foi natural, nem lembro mesmo se teve um convite assim. Não tem algo, nada oficial Lucas, até hoje. A gente vai fazer Foi quer ficando, ser- foi Não, ficando. Eu Quando fui ficando, viu, já ia assumir. E ficou. E já. Aí o pastor Josué na época. Uhum. Só abençoou. Glória a Deus, vamos lá, meu Amém. filho. Continua. Amém. Pode continuar o trabalho. Continue. E aí, nesse período, minha mente já mudou. Eu já entendo que nós nascemos para fazer a vontade de Deus. Não é para ser alguém bem-sucedido, não é para ser alguém famoso, né, aqui na Terra, mas a gente nasce para fazer a vontade de Deus. Então, nada além disso. E já são quantos anos de coordenador de jovens aqui do Vale do Hebron? Lebron, creio que 3, não. Não, que É, 3 anos. 3,5. Não, 3,5. é mais, não tem Não é. como, mano. Só eu tô aqui há 3 anos. Pô, Não, que 3. é quase É, 3 porque anos. eu... Não, Pô, o pastor eu Júnior entrei em veio em 2020, 2019. no início da pandemia. 20, 21, 22. É, então são uns 4 anos. Não, Será que é tudo isso? Antes de vocês casarem, você já não era coordenador ou não? Sim, sim. Ó, então tem Já mais bem- tempo aí. Quase não. Próximo de casar, a gente assume a liderança. Não, é porque eu lembro que a tua Não, então é. sogra Então é isso aí mesmo. É, uns 4 anos, por aí. 4 anos, gente. Sei que era, olha, eu amo tanto vocês, Vale do É. Hebron, que o tempo parece que não passa, tá vendo? Vocês ainda são crianças. Os Cabraus. Não, os Os Cabral Cabral ainda são do é mesmo humilhação, tamanho. é Ainda são do mesmo humilhação. tamanho. Davizinho, eu chamo Davizinho, vem aqui. Aí vem um rapaz de 1,89m. Tá doido. 1,95m. Não é mais da vizinha. Não é mais da vizinha. Porque pra mim não... não mudou. Então realmente eu vi o amadurecimento dessa galera. É, Né? bom, De muitos Muito deles legal. pregando, né? Não, isso Cantando, tocando. Atuando. 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 Também sou A ator, abertura cara. falou que eu sou ator, eu sou cantor, não sei o quê. Mas na verdade todo mundo que está ao nosso redor tem que ser assim. Tem que ser. Né? O Cabral, o Daniel Cabral é o baterista. Não pode ter só uma baterista função. e Nicodemos. Ele Ele é atuação. Aqui não no pode. mínimo tem que ter 2 funções. No mínimo. No Não, mínimo. 3. 3, né? Pra passar no É. currículo. O currículo tem que Vai dar ser 3 aceito. funções. Na missão Marco 1, né? missão Não só no Vale do Hebron. Quem tá trabalhando na missão Jovem Marco 1 sabe que o cara vai trabalhar em muitos pontos. Esse ano Esse tem ano que Esse trabalhar, ano, então, gente. se já trabalhamos bastante, esse ano vai ser. Mais ainda. Por isso que o nome do retiro é Startup, era É. pra começar já pra cima. E aí, no caso, tu assumiu a coordenação daqui do Vale, passou um tempo, e aí veio... Pouquíssimo tempo. E aí veio a coordenação do Marco 1. Se eu não me engano, foi até no mesmo período. Eu acho É que eu não que tinha eu feito lembro. nenhum mês de assumir a liderança do Vale do Hebron É. oficialmente. E aí o pastor Favacho, Francisco Não, Favacho, ele tem- me liga. Porque teve um Não, congresso porque eu lembro, de jovens. eu lembro da ligação dele, do pastor Favacho. Que ele pergunta assim, Lucas, tu é o coordenador de jovens do Vale do Hebron, né? E eu lembro que eu falei, olha pastor, não exatamente. Quem é líder é a minha sogra, só que ela está ausente, porque é provável que ela já se mude. Então, mas eu auxilio ela. Então, realmente, é o mesmo período. No mesmo período. É. Caramba, o cara... Nossa, Se é o pra quem pastor- não queria, hein? Pra quem não queria nada, né? Pra quem não queria, já tem. tava coordenando eu não o bairro quero. quase. Cuidado quero você nada. que diz que não quer nada. tá Cuidado. Mas o cara fala isso. Não Se quero Deus, ganhar. Se Deus te chamou, meu amigo, tu vai pra onde ele te mandar. Tu vai fazer o que ele te mandar Não fazer. quero ganhar na Mega, Senhor. Ó, Não quero, quero. não quero ganhar Não na quero, Jamais. por favor. Não Por aceito. favor, não faça isso comigo. vendo? Não, senhor, não quero. então foi assim, foi junto. Uma É, então ligação tem- pá. Então tem quase o Ligação, mesmo tempo, né, é, mano? Quase, Tipo, quase o mesmo cara, período que doido. do convite, né? Porque aí eu não assumo logo Ah, tu não assumiu logo de após cara. essa ligação. Porque Entendi. ainda tinha todo um processo, ainda tinha que conversar Mas com ele, né? Pra como foi entender. assimilar isso? Não, você coordenador, já sabia o que era? Não. Fazia nem Porque eu não ideia, fazia cara. ideia. Porque o pastor Favacho, ele fala assim, olha Lucas, eu quero que tu assuma a missão Jovem Marco 1. Eu falei, tá pastor, mas quem é isso aí? Que é isso aí? O que é isso? Como é esse negócio aí? Aí eu falei, não, eu marco um aqui, os jovens, as congregações. Eu falei, tá. Pastor, mas como é? Quem é? Quem era o último líder? Aí eu pergunto, não, o último líder era o Tiago. Eu falei, não, pastor, tu é doido. Não dá. Eu falei, pastor, tu é doido. Eu falei, não, Vamos cortar essa parte. por favor. Tá Falei, se não, retratando já. Falei, não, pastor. Não tem condições não. Tem saúde. É pra uma coisa assim isso.
Que eu Depois já... que foi entender falei, não, a tipo, proporção Falei, que era. não, já pensou? Eu tô cuidando só do Vale do Hebron aqui. Já Já tá difícil. Meu cabelo já tá já não caindo. sei nada, já tô ficando meio calvo, velho. Aparecendo os cabelos brancos. E aí que a gente tem essa conversa. Aí no ano seguinte a isso, 2020. essa conversa que sim. No ano do teu casamento? Então por isso que eu acho que o cálculo não tá batendo. Não tá batendo então Entendeu? esse negócio, verdade. Porque foi junto, porque eu não era oficialmente o líder. É. Então esse período de 4 anos qual como foi líder aquele- do Vale do Hebron, eu não era oficial. O congresso, Oficialmente. o teu primeiro congresso de jovem de Belém como coordenador foi o Legado. Como Foi o coordenador Legado. foi o legado. E foi em 2020. Foi o primeiro ano da pandemia. 20. Foi. Foi. Foi que a gente foi pro Tempo Central. Foi. Que foi reduzido. Então tem Então é pouco isso. tempo Pouco mesmo. tempo. Porque o congresso anterior ainda tava a tua sogra, que foi até lá no Foi centro. os servos, eu ainda. Servos. Foi o céu. Ainda fizemos aqui. Isso que foi a banda 12 e tal. Então tem pouco tempo, mano. Caramba. Então é pouco tempo. Ao Porque eu mesmo fiquei período. muito tempo só auxiliando. Parece muito, Como né, por causa regente. dos Parece trabalhos, muito. por causa de tudo que aconteceu, pandemia e então tudo mais. Isso, a pandemia. Cara, então veio, olha o que veio de uma vez. Veio a coordenação do Vale do Hebron, coordenação do Marcon. O cara casou. Casamento. Isso aí. O cara não disse assim, a minha vida tá muito tranquila. estou Tô Eu- muito parado. Tá muito eu preciso parado. de um O agito. que faremos esse ano? O que faremos esse ano? Não, eu só vou assumir a liderança de jovens e vou casar. Que eu acho que casar. dá um pouco de emoção. Claro, aí daí que flui toda. Mas conta pra galera, tu tomando posse, que essa história eu acho muito bacana. O pastor falou, dando a posse como coordenador. Isso foi só eu e ele, né? Aonde foi isso? Age lá na São Pedro. Aí eu conversar com ele, aí eu coloquei, pastor, na época eu ia mudar de emprego. Falei, pastor, eu tô com receio. Claro, eu ainda tô com medo, acho que não sou capaz disso. Pra mim é uma coisa muito, muito além. E todas as coisas que eu assumo, como foi um chamado de Deus, eu jamais quero ser negligente em nada. Então, ou eu não faço, ou eu não assumo, ou eu assumo e vou fazer o trabalho para Deus. Com excelência. Que eu lembro, com excelência. Eu lembro que é Deus que está me olhando, é Deus que me chamou. Então eu falei, pastor, eu estou em transição de emprego. Então eu posso ficar sem, eu não sei como é que vai ser meu horário. Então eu estou muito indo. Vai, pastor, meu filho, não se preocupa com isso que a gente vai orar. A gente vai orar. Aquela palavra assim de fé, meu irmão. Só a Vamos fé. orar. E eu falei, pastor, eu não sei. Vamos ficar nessa condição então, pastor? Eu falei, não se preocupe, a gente vai conseguir um vice-líder, caso você não tenha, Quero não conhecer esse participe. vice-diretor hoje que eu ainda não vi. Vamos arrumar um tem não, vice-líder. Ah, tá, Não, porque- oficialmente não. A gente tem uma equipe, A equipe Sim, equipe equipe. formada, graças a Deus, mas Mas um vice. alguém, porque Vice ainda todo não. mundo da nossa equipe é muito ocupado. Não é que eu tenha, não, eu quero ser o líder só eu e minha esposa. Não é isso. É porque o vice-líder, ele assume quando o líder não está presente. Sim. E não tem ninguém. Toda a minha equipe é totalmente ocupada. Então eu não vou poder ir para a reunião, por exemplo. Dificilmente tem alguém que estará livre para ir. Até preparando. Ó, o pra mim culto esse e mês, tal, esse culto e mês. tal. Será o fulano que vai assumir. Então, todo mundo é muito ocupado. Então é sobre esse vice-líder, né? Não, vamos ver o vice-líder, mas não. Aí ele Não, vai não te ouve. impulsa. Aí ele fala, não, meu filho, não se preocupe, nós vamos orar. Aí eu sentado com ele, falei, amém, pastor. Aí ele falou, fique de pé. Aí eu levantei, aí eu já ia falar outra coisa, ele, Senhor Deus e Pai, nesse Não momento. deu nem tempo. Eu não dei Ele nem um falou amém. pra não dar tempo. Senhor Deus e Pai, eu tava- te apresento teu filho agora que vai estar assumindo esse trabalho, essa liderança. Eu olho pro meu, só baixei a Aí cabeça. tu, Senhor, eu vou? Foi sem querer. Só baixei a cabeça assim e disse amém. Então, essa é o empurrão a história que eu acabei de contar, Esse né? foi o empurrão. O Isso não empurrão. foi empurrão, Mais não. um. Que alguém Nossa. pode olhar assim, né? Cara, Eu falei, não foi correta essa atitude. Não, O mas irmão acho não que- tinha nem certeza, mas foi o empurrão. Foi então, empurrão. estamos aí até hoje. Estamos Era aí. o que era não precisava, né? Mas o que era necessário Era para aquele necessário. momento. Era o momento, porque Era o momento. como é algo assim grande, né? Uma responsabilidade grande. Se parasse para pensar, Não pode era um pensar não. muito. Fosse fazer. Falei, poxa, eu lembrei do último congresso, né? Eu acho que foi o Servos. Céus.
né? Foi Tendo a liderança do Tiago. Cara, foi uma coisa, era luz, era uma estrutura gigante, que faz era isso, era né? gravação. Falei, cara, eu não... Não dá, não. Já começando por aí já não dá certo, eu não Esse- consigo esse negócio não. esse é o Que esse limite. foi lá na São Pedro. São foi na São Pedro. Pedro. Eu Na São Pedro. fui, Então eu foi uma tava. estrutura- Nesse, não te conheci ainda, Ó. mas eu tava. Eu tava lá Eu cantando. também Eu era tava, da né? Servo, apenas Não, foi pesado servo. aquilo ali. Foi linda. Pois é, Nossa, então foi lindo demais. eu lembrava disso. Então pra mim eu falei, não, pastor, não dá. Isso tem ficou na condições. tua mente. Aí ficou isso, toda essa responsabilidade. Perfeito. Então eu falei, não, Aí não assume a consigo. liderança, o irmão. E essa é a frase que todo filho de Deus, todo líder deve falar, eu não sou capaz. Porque tu não é capaz mesmo sozinho. Isso é verdade. Sozinho você não Com vai certeza. conseguir. Tem dias que Porque só se Deus. você assumir uma liderança, assumir uma igreja, assumir uma juventude com essa ideia de que eu sou o melhor, eu sou capaz, eu faço isso, eu canto, eu prego, eu faço e aconteço, não vai fluir. mano. Vai desabar. A verdade é que isso que acontece, vai desabar. Porque a sua confiança não está em Deus, a sua confiança está em si mesmo. E o homem que confia em si mesmo sempre estará caído, até que Deus o levante. Aí, tá certo. Aí depois disso tu assume a liderança, a gente sabe esses últimos 3 anos aí que foram. 3 anos. Mas te dando falando de uma coisa. 2 anos. Te dando falando de um assunto. 3 com anos. eles. Casamento? Casamento. 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 Vamos tratar então sobre casamento. E aí a gente precisa voltar um pouquinho, que é o nosso retorno à união da banda no Vale do Hebron, que foi coincidência. Coincidência. Confia. Aí a gente se reúne e aqui eu encontro a minha esposa. E aí é engraçado, porque eu lembro a primeira vez que eu reencontro ela, eu já conhecia ela, mas eu com 13 anos e ela com 10. Então, quem é essa menina? Era uma criança, lógico que eu nunca ia olhar para uma criança. Aí, depois desse período, eu volto, a irmã já tá com 16 anos. E aí a banda era uma posição estranha, a banda ficava na porta da igreja. É, a porteira. Porque não tinha- Banda barra Eu porteira. não tinha consigo aquela- imaginar isso, assim. É sério que dá tu pra chegou a ver, imaginar. Os né? irmãos Chegar entravam na lá. igreja, já era com a banda. banda, oi. A parte legal era esse momento, né? É. O irmão entrar, então uma banda ali olhando pra ele. Só que na hora do culto era a gente tocando lá atrás. E Aí a era um irmã pouquinho aqui, estranho mesmo. É. E aí eu lembro da cena que eu vejo a minha esposa entrando na igreja de branco. Olha, de filme. olha a roupa que ela tava. Lembra até a cor da Proposital. roupa. Ela estava toda de branco. Ela disse, não, esse domingo. Eu de olhos fechados aqui cantando. Lembra que eu tava cantando Filho do Homem? Filho do Homem me libertou, de olhos fechados. E aí eu vejo que eu sinto, né, que alguém tá entrando na igreja. Eu abro os olhos. Lá vem a varoa. Toda de branco. Aquela visão em câmera lenta. Câmera lenta. Aquele slow motion Aquela acontece musiquinha na hora. de fundo. 360, o irmão paralisou e não errou a letra do hino. Aí não, eu fechei o olho porque... Ai, meu Jesus. Deus do céu, eu tenho que me Impactou. concentrar, que eu tô louvando a Deus. Impactou a beleza Aí entra uma irmã da linda, Kécia. entra uma irmã linda na igreja, eu fechei o olho. Então foi... não existe coincidência, né? É verdade. Pra quem é cristão não existe coincidência. Então nosso retorno, a escolha aleatória entre nós. Vamos pro Vale do Hebron? Me trouxe a minha bênção. Olha aí. Né? Não só a minha, como a galera também, alguns se resolveram aí também É nesse verdade. período. Então, casamos jovens. Uma igreja casamenteira, né? Igreja Isso. Vale do Uma Hebron, igreja vou te contar. casamenteira. Tanto que até eu quero fazer casamento dos outros agora. Olha aí. Fica a dica aí, Agora, mais uma coisa pro currículo. É. Casamenteiro. Que faz a cerimônia ali do Eu faço casamento. cerimônia. Eu canto no casamento. Canta no casamento, faço- faz a Canta. cerimônia. Não, Faz de a um jeito ou de outro tu cerimônia. vai me convidar. É, porque o cara... Ou eu vou Vai cantar. ou vai cantar. Ou eu vou fazer o casamento, Não, ou e eu vou tem servir os irmãos, e já seu tem, garçom. já tem gente já querendo que ele faça. Já tem... como é? Tem uns que querem, outros que eu imponho, né? E se Por não for livre, eu, espontânea pressão. não a casar, né? Mas aleatoriamente eu falo assim, "Ei, quem que vai casar vocês mesmo? Como quem não quer Quem é o nada. pastor? Tem alguém aí em mente que vai casar vocês? Né? Quando chegar esse momento aí, olha, estamos aí. Já sabe que o meu já tem em mente, né? Que é o pastor Jones. Não, Não abro não mão. tem como perder, Não não tem como abro brigar mão com o pastor de jeito Jones. nenhum. Não Ai, tem não como. dá. Não tinha. Inclusive, no Tem meu como. casamento foi difícil.
Porque tinha Pra uns escolher três, o pastor. Não, no meu casamento tinha 5 pastores lá. Né? 5 Tinha pastores, olha um. 5 pastores no casamento. O nível do cara. Então, graças a briga, né? Deus, eu estava me congregando. Né? Eu Porque estava me senão, congregando né? no Vale do Hebron, então quem vai me casar? Quem vai nos casar? O pastor Josué. Mas aí tinha o pastor Jones, que quando a gente veio para o Vale do Hebron, o pastor Jones era obreiro aqui, era diácono. Então a gente já conhecia, sempre fui muito amigo da família do pastor, a gente viajava para Mosqueiro junto, Caramba, entendeu? mano, olha a pressão. Então tinha um pastor, Luedson, que foi meu Da pastor na Trindade, né? Difícil, mas... Tinha o pastor Favacho, que é Pastor o da coordenador do Marco 1. Tinha o tio da Kessia, então era muito pastor. Cada um vai dar uma palavra no casamento. Canado, tinha que Não, acabar. divide o Bora microfone. dividir aqui. Você Eu, aceita. os, declara. Tinha que ser assim, então foi um pouquinho complicado, mas por nós Foi um estarmos casamento bonito, na uma coisa congregação, É, não no houve meu já tanto... não tem. O meu é só um. É, o pronto. teu é... É certeiro ainda bem que ali. ele já é do Vale do Hebron, né? Ainda bem, mesmo se não fosse a trazer. Aí tinha... manda buscar o pastor que vai me casar. Que me é Vai ser útil. basicamente isso. Então a gente casa, a gente é um casal novo, É. né? Novo. E por mais que pareça, né, tem igreja que pressiona muito a galera a casar, Casar, né? né? E com a gente não teve isso, Verdade. não teve esse negócio, na hora de casar, Um ano de namoro, Ué. esse casamento. esse casamento, hein? A onda agora é os filhos. Passou da hora. A onda agora é os filhos. E os Ah, filhos? tô querendo Quando vai? Eu não sobrinho posso já. brincar com uma criança. Quando é que tu vai fazer o teu? Leite calma, E aí? sem Os pressa. filhos? Ó, Ele me diz. Não, a Eu gente tô não vai ficar de sobrinho fora já, dessa pô. pergunta, né? Não, A gente se não vai for- ficar de fora se for dessa pergunta. planejando, né? É daqui a 3, 4 anos. É, mano. Eu gosto de planos, é bom fazer planos. É, a gente joga um negócio na mesa. Mas os Tipo planos numa- são Aí, bons. Deus. Né? Que vai ser? Agora, se for pra... Ora, é só Pra pra Deus ser antes. abençoar. É, Eu quero um sobrinho já, tem mano. que vir. Antes, Não, antes de Deus ter a gente tem um Gabriel aí, ó, alta produção. Ah, né? Tem, não, ali não tem um para. Pedro e Paulo. Então não vamos, para a vamos brincar fábrica. primeiro com o Pedro e com o Paulo. Daqui a pouco vem o João. E pra meter... Ele disse que ele não colocou a sequência dos porque discípulos pra não fazer o restante. Eu acho Pra que me ele foi bem chegar, Mas inteligente. não, bora meter um Paulo aí pra quebrar. Chegar, assim, eu não quero De repente mais vem a ninguém. Maria. Então, se for planejado, né? Olha aí. Dessa forma é daqui a uns 3, 4 anos. Então, quando a gente casa, não tem essa pressão, só que a gente entende que era o momento. E aí o casamento me deu muita liberdade. Muita gente pensa que é o contrário, né? Olha aí, Pra tá? muita gente Você que não quer é o casar. contrário. Nossa, não, tu vai acabar com tua vida. Aí eu falava no trabalho, né? No trabalho eu não tinha nenhum cristão. Aí eu falava, vou casar. Cara, tu vai acabar com a tua vida. Para com isso. Olha o A conselho. maioria pai, são vai se pessoas que arrepender. vieram de casamentos falidos, É, né? com Aí certeza. pensa que o do outro também vai ser, acaba Isso. dando conselhos. Conselho. Conselhos Aí eu cheguei a errados. alguns que eu tinha mais intimidade, né, de conversar sobre essas coisas de igreja, de evangelizar. Aí eu falava assim, me responde uma coisa. A tua ex-namorada, vou falar nem da tua ex-mulher. A tua ex-namorada, onde tu conheceu ela? Aí eu falava, foi numa festa tal. Ah, e a fulana atual, onde é que tu conheceu? Ah, foi numa festa, não sei aonde. Então a galera quer encontrar bênção em locais onde não há bênção. É. Entendeu? A galera tá na festa querendo amores de momento, apenas ali uma pegação e pronto. E aí muitos casais se unem, claro que alguns dão certo, né? Outros. São raros, eu creio Há que são raros. exceções, né? Há exceções. Mas a maioria não. Ah, não sabia que ele bebia tanto assim. Como não, mano? Tu tava no banheiro, ele tava com uma garrafa na goela. Ele chapado, não Ele entendo nem pra lembra, quê, ele nem né? lembra de ti. Então toda essa Cara, conversa é de pesado. não faz isso. Aí eu vi divorciado, né, querendo me dar conselho, não faz isso. Aí ele falava isso e eu já pregava pra eles. É uma. Falei, cara, para com isso, ó, casamento é bênção de Deus. Você só precisa encontrar a pessoa certa e procurar no local certo. Tu quer procurar no mundo, tu não vai encontrar dessa forma. Não tô dizendo que todo mundo que tá na igreja é perfeito, mas aí é mais fácil de encontrar É tipo assim, na igreja. 99, Não é não. Opa. 99, Não, no sentido de encontrar a pessoa que se parece com Cristo, ó, que se parece com Cristo na igreja. É maior. Maior, realmente. maior. Aí,
gente tem que olhar Aí pra eu esse falar lado. e aí, não, é verdade, é verdade. E tá tipo falando. assim, vocês casaram no ano de pandemia. Cara, pandemia. Olha Todo bem, mundo assim. fala que os primeiros meses, anos de casamento são tensos, né? E o nosso foi tenso porque não era só o início do casamento, era uma pandemia logo. Mano. Então a gente passou por algumas lutas que foi eu ficar desempregado. Caraca. Já pensou, tu acabou de assumir uma responsabilidade, responsabilidade. né? Difícil. Uma família. E aí, no mês da pandemia, acho que foi março, né? Foi março. Março, Que Começou. abril, aí maio, acho que maio eu sou... Não, março já trava as coisas, né? Foi Já. lockdown, dia 20 de Lockdown. março. Só foi. Então- eu lembro, comemorei meu aniversário no lockdown. Ó. Então, nesse período, aí eu fui desempregado. E não só, não é aquele desempregado assim, vem aqui e vamos acertar as contas. Não, era pandemia, meu Tchau. amigo. Não tinha conta. Era pra tipo descansar. assim, Tinha como. Tem um vírus aí, cara, depois a gente se resolve. Então, não recebi. O lockdown foi dia 20? Aham. Não foi lockdown exatamente, mas a galera por si mesmo fechou tudo. Algumas coisas assim. eu Então, Sim. meu trabalho fechou no dia 20. E aí faltava alguns dias pra eu receber, né? Pra fechar, pra Dá pagar. pra ser depois? Fechou e aí... Fechou e a aí, carteira também, Fechou fechou tudo. carteira. Fechou o cofre da empresa. Caramba, Então eu não recebi, eu não fui demitido. Eu fui demitido depois de 3 meses, sei lá, que eu fui receber minhas coisas. Nossa. 3, 4 meses, por aí. Caramba. Então foi aquela onda, cara. A gente tá numa pandemia, então não tinha argumento. Ele falava que não tinha dinheiro porque era pandemia, tá tudo fechado, isso, aquilo. E aí a gente sofreu um pouquinho nesse período. Nossa. E aí, E aí, como é que pra um foi? recém-casado, né? Com Já certeza. ficar liso, Cara, né? assim, mano. Trancafiado em casa. Então, aconteceu muito estresse, como todo mundo fala que no início do casamento existem alguns conflitos. Adaptação. E eu acho que são necessários, na verdade, para fortalecer ali, amadurecer o que ainda tá apertar, né? O que ainda tá frouxo. E foi nesse período, só que aí na pandemia foi, nossa, foi mais difícil, né? Foi na pandemia, foi no sem nível dinheiro, hard, assim. sozinhos. Então, Caramba, foi um pouquinho mais complicado por causa da pandemia. meu Deus, Foi um cara. teste, né? Mas pra aí ver passou, se segurava. então estamos aí Passou. hoje. Brigou, eu tô casado até hoje. Graças a Eu tô Deus. sem aliança porque eu emagreci. Ó, Não sei se alguém percebeu. Percebemos. Eu emagreci e Sugada. a aliança fica caindo agora. Ela já não dá. A minha mulher Tá já perdeu a perdoado, dela. Kessia? Não, ela já perdeu a dela. Ah, então... tá tranquilo, tá E suave. graças Não a precisa Deus que mais. ela perdeu a dela antes de mim. Porque senão... Porque se eu perco antes, esse é aquele sermão. Falta de responsabilidade. Como é que pode? Isso, aquilo. E aí ela perde primeiro. Então quando eu perdi a minha, né? Que eu já- cheguei a perder a minha também. Eu encontrei. Ela sabe dessa história? Sabe? Eu perdi a minha porque ficava caindo, né? Eu perdi, eu falei, amor, perdi. Ela falou, eu não Agora, acredito. Só mandar Ela falou, fazer não outra. acredito. Porque pra quem conhece ela, ela é bem expressiva. Não acredito. Mentira. Atriz. Então, mas você perdeu a sua, então Tá de boa. estamos quites. Aí eu encontro a minha, só que aí eu perdi de novo por causa dessa... E tá, bora entrar nesse ponto. Já quer falar alguma coisa do casamento? Não, acho Tem que uma tá bem- pergunta? Do emagrecimento aí, tipo, pá. Foi por livre e espontânea pressão que eu tinha que bater um objetivo, né, de peso e de um teste físico, aí só assim. Não vou mentir. Só foi Eu não vou atingido o mentir. objetivo assim, Vai, não, né? Eu tava na minha zona Eu quero de ser conforto. eu quero ser mais saudável, eu quero isso aqui, não. Não. Hoje eu estou com esse pensamento, né? Tentando, né? Lutando, mas Mas tinha não uma meta. começou Eu assim. tinha um peso para bater, né, e um teste físico para fazer. Acabou. Então aí eu suguei e perdi 9 quilos. Sozinho. E a primeira semana é ruim, cara. É. Eu chorava. Não ri não, é Eu pessoal. chorava. Você fala que ele chorou. Era sério, ela É ria. literalmente isso. Não, eu chorava mesmo. Não é ai, ele Eu pensei que ele tava ficava tipo triste. brincando, falando, não, gente, eu chorava. Não, é Não. literalmente, eu Não, ele chorava. chorava. Ok, você contou pra gente que ele Eu chorava. chorava. Porque eu tava acostumado igual à eu. noite Deve chegar em ser. casa, Deve ser um fazer negócio- aquele farofão, pai. Ainda esse negócio Caraca, absurdo, né? mano. O que tem aí? Vamos fazer. Pá. E Joga. dormia já quase morrendo já de empachado.
Então, Tá pra bom, ser né? algo muito radical, É do nada, assim. tu tem que emagrecer até fevereiro. Aí, não, mas aí tem até fevereiro, teve um prazo ali, né? Tipo, Tem um prazo. o cara fica neurado, não ficou, né? Fiquei. Então, eu chorava mesmo de fome e de tristeza. Aí eu ficava pensando assim, eu falava, será que vale a pena mesmo? Será que vale? Pensando que era um sentido figurado. Não é figurado, não. Eu Era chorava. literal mesmo. Eu chorava. E o período pra aparecer aniversário? Pior, né? Nunca mais, é a tá 15 anos pior apareceu. coisa. Olha agora. Olha, eu nunca mais fui na festa de 15 Um anos. coisinha de 15 Nem anos, aí casamento apareceu, eu fui. olha, tem um bolo aqui, tem vatapá, tu não quer, tem coxinha. Não, eu te entendo, eu Era compartilho. maluca. E o ruim também que era só eu de dieta, a Kessia não tava de dieta não. Aí ela chegava, amor, bora pedir um lanche, mas só pra mim. Por favor. Não, me ajuda, né? Se retire da minha casa. Então aí eu chego a chorar também por pensar que eu não ia bater esse peso. Eu não tinha tempo. Porque eu começo minha dieta, a minha meta era fevereiro. Acho que era 12 de fevereiro desse ano. Só que eu começo a dieta dia 2 de dezembro, no aniversário do Neto. Em dezembro, no final de ano. Então, Isso faz em tudo dezembro. cooperando pra alguém engordar. Ceia de Natal, ano não tem como. Não, tinha. é o mês da comida, mano. Isso. Aí eu Melhor começo mês. essa dieta, né? No dia do aniversário já, no aniversário do Neto. Meu Deus. E aí ele falei, O melhor a avó do Neto, O né? melhor Dona salgadinho de Evalda, Belém, mano. Não a tem Dona como. Evalda que faz salgados excelentes. Aí eu lá no aniversário com Aí muito tu não, salgado. obrigada. Aí passar, e eu com minha água aqui. Não, tô de boa, de boa. Estou ótima aqui, ó, desfrutando dessa Não, água. de boa, de boboa. Não, mas tu não quer nem um refri? Não, tô de boa aqui com minha água. Por favor, não me ofereça E nada. aí era tão estranho isso, que a galera tava me... Porque crente crente Não, mano. crente come, né? Com Então, certeza. aí eu negar pratinho, já... Porque a irmã que tava servindo, ela dava uma volta, né? Aí o fulano não tem nada. Aí ela comigo, ô E ela, Lucas, discretamente. não, mano. Aí depois já veio o pai do Neto, já o pastor Adriano. Ei, Lucas, bora. Não, pastor. Aí a irmã Aline, Lucas não tá comendo. Não, obrigado. Obrigado. Aí Então que foi tá- uma luta. Aí eu consigo emagrecer 2 quilos em dezembro. É igual, mano. 2 quilos, pá. Um mês. Não, nem um mês. Eu comecei dia 2. E aí a gente viaja pra Bragança em dezembro. É, final de ano, né? Pro Réveillon. Dá quase um mês. E aí lá, adivinha, eu volto de lá com 2,5 kg a mais. Tu tinha perdido. Ele Não achou- que eu tinha meio, ainda ganhei, mas meio Ele quilo. achou que tinha perdido e encontrou mais um. Eu falei, não, mas porque Bragança não tem condições, mano. Era muito peixe, açaí. Não dá, Então, não. tudo era em abundância. E E aí? janeiro já. E aí, Voltou mais janeiro. um choro, que eu voltei pra Belém. Cara, Eu volto pra Belém, falei, vou me pesar, bora ver, né? Bora ver se eu perdi peso. Com esse cálculo legal, aí, né? Você viu na balança. 2,5 kg a mais. Eu falei, meu Deus, não vou Que eu conseguir. fiz? Não vou conseguir. E aí, pra onde que eu corro? Academia. Não, Eu, meu, pros pés do Senhor, cara. É até engraçado, né? Poxa, eu Academia. orei pra eu emagrecer. Desesperado. Olha, Eu tô assim você de fazer que tem, isso. Orei. que tem medo de orar pelas coisas, Ora, Cara, funciona, você, cara. mano. E é incrível isso, viver isso, porque a palavra de Deus te dá promessas, é. né? Pedir e você pede que você vai receber. Pedir dá-se-vos-á. Buscar e você vai encontrar. Bater e a porta vai se abrir. A gente entende isso teoricamente. E aí na hora de colocar em prática a sua fé, aí tu já fica na onde será? Aí Será? é que entra a fé. Então, Vida, mãe, eu comecei na minha oração para isso. Falei, Deus, me ajuda. Acelera esse meu metabolismo. Então, para alguém que não é crente, É, né? Tipo assim. vai falar que doidice, cara. O que te emagreceu foi ir para academia. Claro, eu pedi algo a Deus e fui fazer minha parte ação, também, né? né? Não vai ficar aqui tomando uma coca. E aí comendo sim uma eu fui pra coxinha. academia, pra isso, pra aquilo. E aí, nesse período, eu em uma semana consegui perder 2,7 kg. Eu tinha perdido que Em uma recuperou. semana. Em uma Isso. semana, mano. Em uma semana. Por quê? Eu orei a Deus e olha, pra Deus não existe impossíveis. É verdade. E eu pedi, eu falei, Deus É o que eu acelera esse penso, metabolismo. É o que eu penso, se o meu pai é o Deus do impossível, Ora, pra que eu vou me limitar? o que é? O que é isso? O que Gente, é pra perder que eu vou peso? sonhar pequeno se eu tenho o pai
que Que é eu vou Deus do pedir pouco? impossível. É um sonho alto. Ele ainda manda tu pedir, né? Ainda manda eu Peçam, pedir. peçam e vocês vão receber. O negócio é pedir com fé. Então, uma das minhas orações, vivendo isso, né, de que Deus nos atende, se cumprir aquilo que a palavra diz, olha, peçam e vocês vão receber. Aí eu recebi. Outro texto também é o de Tiago, que ele fala assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que ele dá a todos liberalmente, mas peça com fé. Então, no período que eu começo, eu volto a estudar para concurso público, eu abro esse texto, que eu começo a estudar, eu não estou entendendo nada, meu Deus. O que é isso aqui? Eu não estou entendendo coisas básicas que já era para eu saber. De língua portuguesa, eu já não lembrava mais nada. E aí eu oro e esse texto fala comigo, né? Fala, olha, quem necessita de sabedoria, peça a Deus. E aí eu falei, Deus, está escrito aqui, ó, em Tiago, que se alguém necessita de sabedoria, o Senhor está vendo que eu preciso. Bastante. Está na tua palavra. Está na tua palavra. Deus, eu necessito de sabedoria, eu quero que o Senhor me dê. Me dá sabedoria. E eu orei com tanta fé que realmente isso acontece. Em questão da liderança, sobre o que aconteceu no retiro, sobre o convite do pastor Luan. Ô, Glória. O Luan, ele é bem gente boa nesse sentido. Nunca fiquei tão branco na minha vida. Que aí ele me chamaram. Eu tenho uma Eu foto. falei, pastor, pregue lá. Vou colocar a foto aqui na hora do anúncio. Mano, Eu tinha coisa pra resolver. Eu acho que era. Eu não sei o que eu ia resolver enquanto ele assumia lá. Aí ele pega o microfone, eu abençoo e tal, orei por ele. E aí eu sumi. E aí Lucas, eu sou cadê o de Lucas? longe. Ele falando, cadê o Lucas? Cadê o vi, Lucas? eu lembro Aí eu volto correndo, ele falando, olha, tem um negócio aqui pra anunciar pra vocês. Ele não sabe. Aí eu falei, quando ele não sabe, eu falei, Presa. por favor, deixe de graça. Aí ele faz convite não, naquele momento não era o convite, ele tava anunciando, né? não. Anunciando. Os novos coordenadores da Sub-Região 2, eu falei, que isso? Aí todo mundo comemorou. Ninguém sabe nem o que é. As coisas pra ti só vem assim, né? É, no empurrão. pá, Só no pá, empurrão, pá, só no é, Deus já- empurrão. Deus Uma sabe coisa como é atrás que- da outra. Como funciona já contigo. Como tratar né? comigo. Mas e aí? Vai assim. Deu um sustinho assim, porque tu não sabia o que era. Mas depois eu acredito que tu não. conversou com o Luan. Sim, a gente conversou, ainda tem uma reunião marcada, né, pra gente alinhar, como ele, Alinhar, eu gosto como ele dessa palavra. Alinhar. sempre nos fala, vamos alinhar Queremos você aqui. o que é necessário para poder entender e como vai funcionar exatamente Mas a tem uma questão noção, da né? sub-região. Pelo que a gente conversou, pelo que tu já me contou. O sub-região, no caso aqui, da região central, é o bairro do Marco, né? Porque a gente só faz Marco 1, mas tem o Marco 2, Marco 3, aí tem Curió e Souza. Então a sub-região 2 é toda essa galera. Inclusive o pastor Favacho, ele é coordenador também da sub-região 2, de toda essa galera. Dá um Então, susto. o susto é só dessa forma, assim, que ele é. Com certeza, né? Porque- Mas se for a vontade de Deus, Amém. né, galera, estaremos à frente A equipe disso. do Marco 1 tá pra A ajudar. equipe do Marco 1 já vai abranger um pouquinho, Com certeza. um pouco mais, né? Mas é isso, Porque tem só muita, Marco 1. muita gente aí nessa sub-região 2 interessante. Tem gente que Sim, sim. trabalha de uma forma bem legal. O maior exemplo Muita é gente. o pessoal do QG, que acho que é Marco 2. Na verdade, eles são a inspiração para esse podcast. Igor, QG. é Igor ou é Iago? É o Iago. Igor é Iago, o queremos pastor. você aqui, Iago. Iago, o Iago. convite está feito. Iago, Quem não já- conhece o Iago ele é o coordenador de marketing. Marketing não, desculpa, eu tô com muito marketing na cabeça. De comunicação e mídia do QG, da Marquês. QG do JC. Top Legal, demais. legal. Então, queremos você aqui. Mas sim. Então tem muita gente boa aí, Tem tipo, muita pra gente. gente somar. eu A acredito. gente entende que nem todo mundo abraça, né? É. A questão é que o Marco 1, a própria região central, a região sul, a região norte, sempre tem alguns coordenadores que nunca vão se envolver. Não fazem na própria congregação e muito menos dão apoio àqueles que estão fazendo. Então, como é muita gente, a gente vai sempre peneirar, né? De alguma forma, é. Sempre tem, em todo lugar vai ter. É o joio e o Aquele trigo. que vai ser pra frente, vamos trabalhar junto, vamos abraçar e tal projeto.
tal evento, vamos junto. Então a gente vai encontrar muita parceria para o reino de Deus. Tudo que a gente faz é para o crescimento do reino. Então, conhecendo irmãos, eu só lembro de Paulo, né? E sempre agradecendo, né, nas suas cartas. Eu agradeço aos irmãos que estão em Roma, eu agradeço a Áquila, a Priscila. Então é desse jeito, a gente encontra gente que vai estar no céu com a gente, com certeza, né? Que trabalhou demais, que trabalha também muito. é o Marketplace que a gente viu semana passada aqui. Marketplace, a gente incrível. teve aquele momento de troca ali com muita gente interessante, muitos outros líderes. Marketplace, muito além das minhas expectativas, incrível, né, do que foi ensinado lá. E naquele momento deram 5 minutos, né, para a mesa se conhecer. Eu falei, meu Deus, não conheço ninguém aqui, mas na hora fluiu o negócio. Peguei Instagram de uma galera que a gente pode trabalhar. Gente pertinho aqui de nós, porque de São Brás. Poxa, que bom, entendeu? Cara. Gente do Guamá. Dá até pra trazer pra cá, hein? Traz pra cá, traz podcast. Tem convidado. Então, foi essa questão da sub-região. Estamos aí para trabalhar até Jesus voltar. Com certeza. Eu não quero, eu sempre falo que eu não quero chegar no meu leito de morte dizendo, Jesus, ainda não é a hora porque eu ainda não fiz nada. Não, você tá bom já, realmente. Eu quero estilo Paulo, mais uma vez, estilo Paulo. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Final, né, ali, e tipo falar assim, não. Eu fiz o que Jesus me mandou. Combati o bom combate. E a outra situação é se encontrar com Jesus. Como é que tuas mãos estão? Tuas mãos estão limpinhas para chegar diante daquele que te chamou para uma obra? A gente vai fazer essa peça, viu, diretora? Vamos. Do homem, né, do cristão chegando, aquele que chegar, muito legal, né, aquele que chegar lá no céu sem ter feito absolutamente nada. Porque ele vai chegar. Tem uns que vão chegar, Tem uns que não fizeram tipo nada, mas vão chegar. Porque o pastor João diz assim, tem um que o trabalho, a missão dele é se salvar para ir pro céu. Ele se discipular para ele poder chegar no céu. Caramba. Então, tem gente, eu creio dessa forma. Eu já questionei o pastor, falei, mas por quê? Ele falou, porque obras não salvam. Obras não salvam. Então, fé, mas aí, existe aquela questão do que Jesus vai te entregar. O que Deus vai te entregar pelas suas obras, né? Não que a gente mereça ou trabalhe para isso. Não, eu estou fazendo porque eu quero meu galardão maior. Não, a gente faz porque ama a Deus. Tem até aquela história, né, do minha casa vai ser maior. Não, minha casa uma mansão. Gente, eu com barraquinha ficaria feliz só de estar no céu. A rua de ouro, né? Na rua. Tá ótimo. Tem ali, melhor morador de rua do que esse. Então vai ter gente que vai chegar no céu, porque claro que a gente não torce para o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Claro. Então vai ter gente que vai chegar lá só com a mão de seda, mano, eu não consigo. que não tem um calo, na mão para Jesus chegar e aí cadê o que eu te entreguei? Tu não fez nada. Aquela missão que eu te dei, tu não completou. Então, eu quero chegar, eu quero no meu leito de morte, se até lá Jesus não voltar, poder dizer a frase, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Morrer com Cristo é lucro. Morrer com Cristo é lucro, é melhor estar com Ele. Com certeza. Então, tudo aquilo que Deus nos chamar a fazer, a gente vai fazer, inclusive o pastorado. Por exemplo, o que já ia tocar ocorreu, nesse assunto. Uma coisa que não passava na minha cabeça. Mas te perguntou muito isso, é uma pergunta recorrente. Lucas, e aí, pastor? Alguns já me chamam de pastor, né? Pastor Lucas. Luan, pastor Lucas. Não, o Luan agora é meu sub. Eu encontro meu sub. Eu tava ali profetizando naquele momento. Inclusive, no retiro foi essa situação que ocorreu. O pastor Luan prega na sexta-feira e o pastor Salomão prega no domingo de manhã. Eu não tinha contato, não conhecia ainda pessoalmente. Se apresenta, né? Pastor Salomão, prazer. Lucas Silva, do Marco 1, a gente não tinha esse contato. Aí o Luan prega na sexta-feira e tem uma hora que Deus usa ele para falar comigo. E um dos pontos é o pastorado. E aí, como a Bíblia nos diz, para julgar a profecia não interessa. Eu amo o Luan, é o meu parceiro, meu irmão. Mas eu vou julgar essa profecia. Sim. Então ele falou, e eu fui julgando ponto por ponto depois, né? Pensando naquilo que ele tinha falado. Eu falei, pai, falou de pastorado. Eu fiquei, pastorado, mas eu não tenho esse desejo, assim, de ter esse título, pastor, assumir uma igreja. E aí chega o Salomão no domingo. E, mano, a profecia parece que se repetiu. Né? Claro que
algumas coisas distintas, mas no mesmo caminho. Inclusive dessa questão do que Deus está preparando para as nossas vidas. Então, o retiro foi realmente o dia em que eu quebrei do meu coração essa dureza de dizer que eu não quero ser pastor. Eu não quero ter esse título e nem assumir uma igreja. Eu tinha isso, mas no retiro, como foi Deus falando 2 vezes ainda, não dá, né? Aí eu falei, quem sou eu, cara? Então agora existe já um desejo realmente. A gente fala assim, eu não quero ser pastor. Tu fala assim, eu não quero assumir esse título. É. E tu também não te via com esse título. Porque eu acho que vai para além de um título, né? A gente sabe que vai para além de um título. Tipo, a vocação de cuidar de pessoas, de amar pessoas. E isso a gente já procurou fazer aqui. Fazemos. No nosso dia a dia, na Missão Jovem. Então, eu acho que isso seria oficializar, né? Ou assumir uma congregação, que seria isso. Né? A questão é, não tenho vontade de oficializar isso. Hoje eu sou pastor, vou mudar meu nome no Instagram. Pastor Mariton Lucas. O primeiro pastor Mariton Lucas. Mudar meu nome no Instagram, ou a parte de trabalho realmente, que é assumir uma congregação. Que é uma dureza. É uma luta. É uma benção. É igual liderar jovens, né? Eu creio que não sei não que é fácil. Eu acho que é mais difícil, creio eu, né? Que não é só jovem, agora são as irmãs, os homens, os jovens, as crianças. A igreja toda. Então, por isso que eu oro muito pelo pastor Jones e por todos os pastores, que eu sei a missão que cada um deles tem é árdua. Mas a gente já não dorme, né? Só com os jovens. Imagina com a igreja. A missão de um pastor é árdua. Aquele que realmente assume, né, o pastorado. Como a gente sempre fala sobre questão de títulos, eu conheço vários pastores que não são pastores. Não carregam esse título. Tem o título. Isso já dá um corte. Mas e a ação? Que maravilha. Obrigado, Lucas. Então, qual é? Tudo bem, eu assumi, eu fui empossado, né? Eu sou pastor. Mas tu não vê um exemplo, de pastor, não vê a atitude, não vê ele trabalhando, tu não vê ele cuidando de ovelhas, tu não vê nem as ovelhas. Então, mas eu sou pastor. Ele não tem ovelha. Mas ele é o pastor cuida das ovelhas. Só e tem gente que tem um título, né, de pastor. Por quê? E o que mais está crescendo, né, esse negócio de título, não para. E aí de pastor foi para apóstolo. Nossa. E agora Agora que tem o patriarca, né, que o João falou, né, gente? Então haja título de pessoas que são pessoas que Deus vai falar naquele dia, eu não vos conheço. Daqui a pouco vai ter santificado. Santificado. Anjo. Semideus. Se levantar a mão, Deus puxa, tão santo que é. Então, eu creio que esse temor no meu coração de não quero ser pastor, não quero assumir isso, aquilo, era a questão do título, de ter o título e não agir, e não trabalhar. Então eu percebo que o pastor, ele é pastor antes de ter esse título. Por exemplo, o pastor Luan, todo mundo já chamava ele de pastor, porque ele já fazia esse trabalho. Foi apenas um reconhecimento. Oficialização, essa é a palavra. Só oficialização, porque trabalho de pastor ele já fazia antes desse título. Do contrário de outros que querem ser líder. No dia da posse dos líderes aqui do Vale do Hebron, o pastor me deu a honra de dar a palavra, né, em nome de todos. E aí eu falei justamente isso, né, sobre assumir uma liderança. Eu falei, é muito bonita essa foto aqui que nós faremos, que é uma galera, mais de 20 pessoas que são os líderes. Mas eu quero saber dessa galera daqui a 3 meses, 5 meses. Porque essa cena eu já vi diversas vezes, eu nasci na igreja. Então todo culto de janeiro, fevereiro, normalmente é em fevereiro, né? Vamos apresentar os trabalhadores, a liderança do ano aqui agora. Aí vai um monte de gente. Aí no decorrer do ano, cadê essa galera? Cadê esse pessoal que não assumiu? Eu sou líder do evangelismo, mas nunca evangelizou. Sou líder do jovem, nunca, tipo assim, fez um ensaio, cantou no domingo, fez a obra de Deus, e não é de forma alguma isso. O culto de domingo é para te adorar a Deus. Vai fazer o devocional, é a comunhão da igreja. Exatamente, é o que eu vejo assim também, tipo, a questão do trabalho mesmo, ela não é literalmente dentro da igreja.
Não é São as dentro. coisas que os corres que tu faz por fora, cara. Isso, por fora. A igreja é a comunhão Comunhão, é. e a preparação para o ID, Isso. né? Ao mesmo tempo. Tu tá Exatamente. ensinando aqui e o cara já tá em uma missão externa, ou não necessariamente externa, por exemplo, as células, né? Pode ter célula na igreja, não é o ideal, mas tem a célula na congregação, já é um trabalho evangelístico. Com certeza. Então com não certeza. é- Ou qualquer não é coisa questão- que coopera para o trabalho realizado dentro da Coopera igreja, pra né? isso. Tipo, uma coisa que tem que fazer E as no células horário. são muito importantes, né? Porque trazem pessoas que às vezes têm essa barreira de ir pra uma barreira em igreja. falar igreja. E, por sinal, vai ter célula, não vai? Teremos célula. Olha aí, Teremos spoiler. célula. Glória a Deus. Visão Marco 1, células. Célula, queremos Vamos trabalhar células, células queremos esse ano. Próximo semestre já estaremos com células Amém. em atividade assim intensa, né? Trabalharemos Pra isso. para as células. Gosto de Essa célula, é gosto a muito de célula. visão. Eu não gostava. Eu também Né? não. Porque A teve gente um era tempo, muito- teve um tempo que era muito desordenado o crescimento. E aí isso É era um inchaço. o inchaço, não era nem crescimento, Inchaço. era inchaço. Então eu sempre tive um pé atrás com célula. Só que agora Deus já me deu o entendimento disso, que é uma ferramenta essencial Com certeza. para justamente isso que tu falou, Érica. Que a pessoa não quer vir para a igreja, ela não quer, não, que isso, eu sou da igreja tal, eu nem sou crente, eu nem acredito. Uma célula, tu está aqui no pátio da casa do fulano, Falando de Deus. vamos tocar um hino aí, para alguns já é meio estranho, vai ouvir a palavra e ali Deus vai agir, ali Deus vai trabalhar através da juventude, através E daqueles é uma que hora estiver de pregando. tempo, é uma coisa mais descontraída, Uma hora. Com certeza. uma coisa mais rápido. informal. Sim. Então Gente, chama inclusive- muito mais atenção. Eu vim Sim. de uma célula, não cresci na igreja, mas desenvolvi falando da palavra de Deus, fazendo quebra-gelo tudo em célula. Tudo na célula. Aí foi o treino pra na hora Pra poder chegar no pra poder valor. chegar. Que o papai ele dava esse empurrão que tu falaste, Foi o embora. papai ele empurrava a gente. Não mudou. Érica, agora aí eu Obrigado. amém. Hoje Era a ali. irmã tá aqui, ó. Tá vendo? Podcast. Amém. O Neymar é jornalista, Já foi. está apresentando o podcast. Olha aí, então, obrigada a por esse diretora empurrão, já- pai. o empurrão do irmão Ed, né? Obrigado. Ele empurrava mesmo, Toma. assim, te vira, vai. Vai. É, cara, mas... E a célula é muito importante nisso, porque desenvolve também quem participa da célula, dá uma palavra, quem é mais tímido na igreja, porque se intimida, o púlpito intimida. Tem que estar lá na nave. Aquela fica- formalidade. Né? Aí a célula já dá uma palavra aqui um mais... tema mais pontual. mais E a enxuta, individualidade mais curta. também. É tratar um a um. Por isso que célula não pode ter 20 pessoas numa célula. Já é um Porque já é um culto, já abriu uma congregação Uma e o igreja, mundo não sabe. Ai, negação. Por quê? Já fica difícil para eu gravar o nome de cada um para eu Sim. tratar. Falar, olha, oi Érica, tudo bem? Que bom ter aqui você mais uma vez. Como é que foi a semana, o seu trabalho, a faculdade, isso, aquilo, eu trato de forma individual. Então, tratando a pessoa pelo nome, ela já se sente ali importante. Poxa, ele parte lembrou de de algo, mim, né? eu faço parte disso. Então, quando cresce muito, já perde isso. Perde o controle, Eu não né? sei quem é fulano ali. Quando tu Olha, vê, já o tem João, saído João não, pra é ti. Cláudio. Aí já, poxa, ainda pode causar uns problemas. Ele errou meu nome e tal, ele não se importa mais Verdade, comigo. verdade, pode falar. Mas e o que vai ter mais de novidade? Célula pra gente encerrar aqui. Encerrar, vamos lá. Célula, Vai ter a Temos- loja. teremos a loja. loja da missão. A Essa loja aqui da é a missão. primeira camisa O irmão já tá que usando nós ela, temos, divulgando Start ela. Up. Garoto, Em breve propaganda teremos a aqui, ó. oficial do Marco 1. Né? Jesus. Teremos o quero podcast um que vai ser boné, cheio vai de ter caneca boné. aqui de... Quero boné, vai ter Eu boné. também quero É. boné, eu gosto de Quero boné. boné. Boné, o mais caro é o boné, mas Mais caro, mas a gente vai... só pra quem tem, que os jovens têm. Em nome Tem, de em Jesus. nome de Jesus. Recebam. Então Capinha tem de celular. Capinha de Capinha de celular é celular. legal, capinha de celular Capinha é de bom. celular, marcador de livro, não é? de texto. Marcador de texto. Marcador, de não, livro. marcador só o nome. Marcador. Marcador, né? é. Então teremos células, que é o trabalho para o segundo semestre Isso. intenso, de forma o Marco 1, tá? A Missão Jovem Marco 1 trabalhando para isso, são as células. E agora no primeiro semestre já teremos duas conferências, né? Que é a conferência Servos e a conferência Imersão. Já tivemos o Imersão Ano passado, né? cara? foi ano passado? Foi ano passado, fevereiro. Tivemos ano passado, foi uma bênção, tratando sobre Serão os dias da Apocalipse.
Quais serão? É a última semana de maio, né? Mano, deixa eu ver se eu lembro. É a última semana de maio, não vamos... Não Última vamos falar semana data de pra gente maio, não não errar. Não se perca. equivocar. Última semana de maio, Última semana de conferência maio. imersão. Conferência e imersão Vai ser teremos. impactante de novo. Não? Então, essa é a ideia. 3 dias, obrigado. 3 dias. 3 dias, quinta, Quinta, sexta e sábado, a última semana. Depois a gente confirma. Acho que já tem anúncio no Instagram, Já não vai tem? ter anúncio. Tem anúncio no Instagram. Então, tá tranquilo. Olha lá. Então, temos isso que podemos falar até agora, né? São as duas conferências e As células. trabalho de célula para o E a loja da semestre. missão. Importante, E a loja da Missão Jovem. Então, vem muita coisa que a gente não fala para não frustrar, né? Com E não certeza. fazer de forma desordenada, de qualquer jeito. A gente vai Até porque... conversar, amadurecer e aí colocar E o ponto de partida para tudo isso é os servos, né, cara? Os servos. é A porque ideia dos servos Servos, é com é certeza. despertar a galera para a para responsabilidade de realmente ser trabalhar. servo. No domingo retrasado, o pastor Jones saiu do culto e foi para a sala das crianças para lavar os pés das crianças. Isso foi incrível. legal, Então, né? ali o pastor já numa atitude de humildade e de servo, como Jesus nos ensinou. Então, a Conferência Servos vem ativar Essa é a palavra. a servidão que há em nós. Que eu Deve vou usar ser. essa palavra, eu vou usar essa frase, Por obrigado. favor. Ativar a servidão. Ativar a Ai, servidão. nossa. A Olha, dá servidão. pra fazer camisa Isso. com essa... Isso. É, Porque, ó, essa a frase gente era aí. escravo do pecado, a gente era servo do pecado. E agora nós somos servos de Cristo. De Cristo te Cristo. comprou, Cristo nos comprou. Então nós agora somos servos de Cristo. Então nós viveremos para fazer a vontade dele, mas sem aquele medo, sem a morte, porque agora nós somos servos de um Deus que nos deu a liberdade. É pesado, caramba. Amém? Amém. Chegamos Amém. ao final Chegamos do ao nosso fim do podcast. E para finalizar, Lucas, dá aquela palavra para os jovens, aquele incentivo para os jovens. Deixa uma palavra Amém. para os nossos jovens que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Amém. Vamos lá. Eu daria um empurrão, não daria uma palavra. Olha, A vou palavra querendo, do irmão. vou querendo me Um influenciar. A primeira palavra é que eu amo vocês, a cada um de vocês. Vocês fazem parte do nosso ministério e grandes coisas Deus tem feito na minha vida através da vida de vocês. Então, o meu incentivo a vocês, a minha palavra a vocês é: sejam fortes. A Bíblia fala que vocês são fortes por confiar em Deus, por esperar em Deus. Então, o mundo vai cair ao nosso redor sempre, teremos aflições, teremos dificuldades, chegaremos a fases de nossa vida que parecem que nunca vão passar, que são impossíveis, que você não vai aguentar, que você vai querer desistir, mas entenda que existe um papai cuidando de cada um de vocês. Apenas não desista e olhe para Jesus, que Ele está cuidando de vocês. Não aí, cara. desista, jovens. Desista. Não desista. Não desista. Se quiser um empurrão também, O Amém? empurrão também a gente está aqui para vai dar. dar. Só vir, tá? E mais uma vez reforçando, se inscreva no nosso canal, Inscreve no no canal, podcast Pode Crer, Marco 1. Isso, Ativa o ativa o sininho, sininho. deixa seu like, compartilha com aquele irmão que vai gostar, Boa. para deixar essa palavra, compartilha lá com eles, no grupo da família, manda pro grupo da família, Isso, pra todo que mundo. manda para todo mundo lá. Isso. Manda pra e, todo mundo. E você que ainda não conhece a Missão Jovem Marco 1, faça uma visita pra gente que você vai ser muito bem recebido. Reuniões toda sexta e sábado. Isso, reuniões toda sexta e Em geral. sábado. E é isso, beleza? Segue a gente, Segue a Missão gente no Jovem, Instagram. Marco 1. Valeu! Pode crer, Obrigada. Marco 1. Tamo junto.